Olá, no ar mais um Sobretudo Podcast. Aqui a gente vai falar sobre tudo mesmo, né? Aproveita e se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, compartilha, ativa o sininho. Estamos aqui no Estúdio Leeds e ao meu lado minha mulher, Aline Bordalo. Tudo bem, amor? Tudo bem, sejam muito bem-vindos, porque hoje o papo vai ser religioso, eu diria. Resenha boa, Nem né? tanto. Tudo. Vamos falar de religião, vamos falar de futebol, vamos falar de samba, de carnaval, né? Recebendo meu amigo Padre João Cláudio. Padre, prazer receber o senhor aqui. Pô, satisfação. Uma honra. Estar aqui. É a primeira vez num podcast que eu Primeira vez, é? Primeira vez num podcast. Mas você tinha um podcast, né? Eu tinha, mas assim, eu ficava conversando com os amigos, mas eu nunca fui entrevistado. Era o Padrecast, né? Era o Padrecast. É sensacional. Você era o entrevistador. então. Era eu e mais 2 colegas padres. Mas era um podcast que falava sobre tudo, religião, tudo. Sobre tudo, exatamente, Tudo. sobre tudo. O primeiro foi com um chefe de cozinha que a gente comeu, ficou bêbado e acabou. Vamos chamar um chefe de cozinha aqui. Isso é bom Oi, também. Pô, ele levou pastinhas italianas e tal. Bom, hein? maravilha. E o segundo, eu entrevistei aquela menina, a filha da Nana Caymmi. Aí ela começou a se empolgar, ela cantou, e aí o YouTube bloqueou a entrevista por causa dos direitos Meu autorais. Deus. Então não deu muito certo. Nem Bom oração. ver também disso, Nem né? oração funcionou, né, padre? Não. Nem oração funcionou. E pior que ela é a que tem, junto com a família, detém Foi ela as mesma músicas. que bloqueou, então, né? O próprio direito dela. Sem querer, ela começou a cantar, porque a gente sempre tomava um álcoolzinho, né? E aí, pô, ela começou a cantar as músicas, explicar as músicas do Dorival Caymmi, porque ela escreveu a biografia do Dorival. E aí ela foi cantando, se empolgando, e a gente, quando eu fui ver, cadê? Eu tô me preparando ali o bloqueio já, né? Não, ela tava bêbada, não viu. Chegou em casa, ficou sóbria. Quem é esse padre aqui que ficou tocando as minhas músicas? Agora, Vou bloquear. o padre João falou em bebês. Temos aqui a nossa cerveja artesanal, que é a Farra Bia, a melhor cerveja artesanal do Rio de Janeiro, presente pro padre aqui também. Tá o Instagram passando aqui, ó, @Farra Bia. O padre pode beber fora Sem ser vinho? do serviço, não? Vinho? Ou só pode beber vinho? Eu acho que o padre deveria beber. Deveria beber? Sim, com moderação, né? Mas deveria, né? A Bíblia não condena Não há nenhuma proibição. a bebida alcoólica, não. Se oferecer uma cerveja, Eu tomo. toma. Não vai acontecer nada comigo. Jesus não transformou a água em vinho, em bebida alcoólica. Então, Não foi saúde. suco de uva, como alguns querem dizer. Foi vinho. Foi vinho mesmo, né? Vinho mesmo. Agora, esse vinho que o padre Usa na missa? usa na missa, ele tem álcool ou não? Tem. O vinho canônico Ele é um vinho com uma pequena porcentagem de álcool. Mas mínima, assim. A gente foi numa vinícola que eles falaram, esse aqui é o vinho do padre. Era diferente dos outros vinhos. E é bom o vinho, né? É muito bom. É bom o vinho, É bom. né? Você sabe que na Europa, tomei um susto. Na Itália, por exemplo, na missa o vinho é branco. Ah, é? Não é tinto. Só no mas Brasil. Mas não tem que representar o sangue? Sim. O sangue é... Sim, sangue é o vinho também. Mas eles falaram lá que é vinho e sangue e água, né? Que jorraram do lado de Cristo. Então eles usam o vinho branco. Eu fiquei assim também, achei engraçado, porque vinho branco. Mas não testou aqui no Brasil, não? Não. Ou não pode também? Não. Depende muito, assim. Eu acho que eles têm um costume lá, né? Para certos tipos de alimentações, como aqui a gente toma muito vinho branco com peixe. Então, eu acho que eles têm essa tradição mais religiosa de vinho de missa ser branco, mas eu realmente não entendi até hoje o porquê. Eu também fico curioso. Bom, mas saúde aqui, saúde a nós aqui. A nós, aos sucessos desse podcast. Tá abençoado, tá abençoado. A nossa segunda edição, vou pedir pro padre abençoar aqui o nosso Sobretudo Podcast. Sim. Né, padre? Ele já deu um presentinho. Deu um presentinho. Água benta. Normalmente a gente traz uns presentes assim, né? O padre é sempre generoso. Pô, Legal. primeiro acho que vamos pedir. Eu costumo dizer que a gente tem que pedir os 7 dons, a gente não pode pedir um. Até eu estava no dia de Pentecostes lá, falei, nós temos que pedir os dons do Espírito Santo, coroa. Não, padre, porque lá o pessoal participa, né? Fala, tem que pedir a sabedoria. Salomão pediu a sabedoria. Eu falei, Salomão pediu a sabedoria, mas ele esqueceu o resto e se ferrou. E se perdeu. Se você tiver sabedoria, mas não tiver entendimento, ferrou. Se você tiver entendimento e não tiver ciência, que é o método, a capacidade de colocar, ferrou também. Se você não tiver a capacidade de passar, de dar o conselho, também ferrou.
Se você não tiver a fortaleza para saber lidar com as dificuldades, a piedade, o respeito, né, ao sagrado e o temor de Deus, então você tem que pedir os 7. E o que eu quero pedir aqui para vocês, né, são os 7 dons, esses 7 dons. A sabedoria, o entendimento, para que você possa realmente passar bem as histórias que vocês aqui vão partilhar conosco na internet. A ciência, que é a capacidade de se comunicar, a técnica, né, da coisa em si, né, o conselho, que é aquilo que vocês vão... as lições que vocês vão extrair das entrevistas, né, e aí o resto vem. Então tem que pedir os 7. Não, 7. Não. Só sabedoria a gente se dá mal. Amém. Tem que saber aplicar. Então vamos lá. Pedir sobre nosso querido podcast Sobretudo, uma bênção espiritual, e que realmente ele seja, sobretudo, bom, sobretudo e todas as coisas, e que possa não só nos informar, mas nos instruir, nos ajudar a ter uma alegria melhor de se viver. Desça sobre cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado, padre. Não Como pode é que ser aqui, não pode descobriu ser santo. sua vocação? Já nasce padre, não? Não. Muito pelo contrário. Eu fiz uma pesquisa da árvore genealógica da minha família. Eu acho que eu sou o primeiro religioso da minha família em várias gerações, tanto do ramo paterno quanto do ramo materno. E nem sempre eu estudei em colégio religioso, graças a Deus. Graças a Deus? Eu sempre estudei em alguns... Eu estudei num colégio religioso, mas ele tinha uma formação laica. Entendeu? E isso me ajudou muito a ter um distanciamento da religião, porque às vezes a má prática da religião atrapalha mais do que a verdadeira prática da religião. O mal religioso deseduca mais do que o religioso em si. E aí a pior coisa que tem é você ter uma impressão errada da religião. E eu também tive uma formação muito diferenciada. Minha família era plurirreligiosa. Meu pai era umbandista. Ele era realmente ativo na religião dele, praticante, ativo na religião dele. A minha madrinha e tia-avó era kardecista. Tinha uma parte evangélica da minha família. Então eu fui frequentando também frequentei o Jorei, a igreja messiânica, então eu frequentei todas essas religiões. Já tinha um sincretismo ali dentro da família. Não é bem um sincretismo, eu acho que eu tive uma pluralidade religiosa. Porque eu tanto ia no centro, como eu ia lá no Jorei tomar a oração lá em japonês. Eu já tomei uma vez com uma amiga minha, lá em Friburgo. Não, é interessante, né? Eu me lembro muito, eu assisti aquelas sessões todinhas. Eu ia também na sessão de mesa do kardecismo, me lembro das pessoas de branco sentadas, a gente ficava em volta. E eu tive uma professora judia que me ensinou hebraico e a cultura hebraica dos judeus. Então cheguei aí a bar mitzvah. Você tinha vários caminhos para escolher ali, né? Sim, eu tive uma pluralidade religiosa que eu acho que me ajudou muito. E eu frequentei a igreja evangélica antes da igreja católica, né? E eu voltei para a igreja católica a partir de uma experiência religiosa, né? Eu estava meio que vazio, assim, eu tinha acabado de ter uma desilusão. Adolescente, né? Eu tinha uma paixão platônica, eu era muito, muito tímido. E aí minha mãe um dia falou, você está muito chateado, vamos comigo na igreja, eu vou na igreja. Eu falei, não quero mais igreja católica, aquela coisa, né? Não. Você vai. Aí eu falei, não vou ficar aqui. Eu tava lá no botequim jogando sinuca, totó. De repente me deu uma coisa, eu fui, apareci lá na missa. E era uma missa de dia de semana, não tinha ninguém, era minha mãe, duas velhinhas, o padre, o sacristão lá rezando. E ali, alguma coisa diferente aconteceu comigo que eu não sei te explicar. Naquele momento ali. E era completamente diferente, porque eu tava ali sentado só de corpo, eu não tava nem muito pensando naquilo que estava sendo realizado. Mas, de repente, a minha vida começou a passar ali na minha cabeça como se fosse um filme. E começou a passar, eu fui meio que me desligando da onde eu estava e comecei a assistir o filme da minha vida. Quantos anos você tinha? 1990, eu tinha 15 anos. Novo ainda. 15 anos.
Mas eu sempre fui muito crítico, eu sempre fui muito questionador, eu sempre fui uma pessoa que sempre buscou respostas, né? E eu me lembro que eu caí de joelhos e comecei a chorar vendo a minha vida. E aquilo ali foi uma coisa tão forte que quando eu fui me dar conta, eu já tinha acabado a missa, e minha mãe estava me levando lá na sacristia, lá onde o padre estava trocando de roupa, para ele dar uma bênção em mim, porque eu estava passando mal, eles achavam que eu estava passando mal. Foi quando o padre, um jovem padre, né, falou, você tá bem? E começou a me conversar, o que você tá sentindo? Aí eu comecei a conversar com ele, aí eu comecei a questioná-lo, né, as coisas de religião que eu achava errado. Que você não concordava. Eu não concordava, você tinha se que eu afastado não durante conhecia, o período ali, né? exatamente. E eu comecei a questioná-lo, né, e ele gostou muito. Quando eu percebi, eu já tinha passado quase 1h30 conversando com ele. E quando é que um jovem de 15 anos tem uma pessoa à sua disposição, 1h30 para conversar com você? Aquilo foi um grande ensinamento na minha vida. Foi uma terapia? Foi uma terapia. E hoje eu faço isso muito com as pessoas. Eu escuto as pessoas. Eu quero estar ao lado lá para que elas possam se expressar, falar, né? É um pouco do meu trabalho, né? Eu fico terças, quintas e sábados sentado, ou desenhando, ou escrevendo, e ouvindo as pessoas, conversando com as pessoas, né? E hoje em dia as pessoas estão precisando muito ser ouvidas, né? Porque Sim. tem pessoas com depressão, com Sim. problemas sérios que você olha e você não sabe. Uhum. E elas não têm com quem conversar, né? Antigamente não tinha um telefone que você ligava. Se Tinha. você tá pensando em se matar, alguma coisa, ligue Acho que para era não sei o quê. 108, era uma coisa assim. Que as E pessoas já que... deve ter salvado muitas vidas. Sim, sim. Eu acho que ele ainda existe, só que é quase nunca divulgado, Eu sabe? lembro que passava toda hora na televisão. E hoje em dia eu tenho ouvido muita gente assim. Jovens se cortando, tentando suicídio, se intoxicando com remédios, com álcool, com ansiolíticos, ansiosos. Uma criança com crise de ansiedade. Crianças de 10, 11, 12 anos que a mãe leva lá. Isso na pandemia aumentou muito também, né, nesse período. E aí, quando eu conversei com esse padre falou assim no final, pô, sábado eu tenho um grupo de adolescentes aí. Isso é importante também. Vem aqui, vem, eu vou dar uma palestra, assim, entrosa ali com o pessoal e tal. Aí eu falei, eu não tenho nada mesmo, eu vou. Só que eu já tinha vindo da escola bíblica da igreja evangélica, eu fui da igreja batista, e eu aprendi a ler a Bíblia, né, na igreja evangélica, nos cultos. Eu participei 1 ano da igreja evangélica batista e depois das células metodistas. Então eu tive uma experiência de igreja evangélica. E aí quando eu cheguei lá, naquela época, no final dos anos 80, início dos anos 90, aquela galera ainda, muita gente em igreja. Hoje não tem mais tanto adolescente ou jovem assim, né? E eles lá, e o padre falando da missa. E eu me lembro que ele estava lá na frente, eu lá atrás do banco da igreja, no último banco. E a gente, quando entra na igreja, não tem muito compromisso, a gente sempre senta no último banco. Vamos abrir para perguntas. Eu comecei. Primeiro. Pá! O que é isso aqui? Pá! Isso aqui. Quando foi ver, parecia um ping-pong, o padre falando e eu perguntando, o padre falando. Aí o pessoal viu o meu interesse em querer saber das coisas e me chamaram. Vem participar da reunião. Eu comecei a participar. E só que eu era uma pessoa muito agitada, muito bagunceira, Aí aproveitava também ali para dar uma namorada, vindo de uma desilusão de namoro adolescente. Mas uma pergunta, o padre antes de virar padre, se tornar padre, ele pode ter tido uma namorada? Claro. Pode, né? Claro, eu acho que um padre eu acho que ele deveria ter. Eu acho que um padre, para entender de amor, ele tem que passar pelo amor. Ele tem que sentir o amor. Ele tem que amar uma pessoa. Eu sempre amei essa pessoa que eu amei a vida inteira. Até hoje eu falo isso. Se eu não tiver isso, eu mesmo vendo que depois eu e ela até poderíamos ter nos casado, mas a gente não ia ficar junto, porque a gente era diferente. Ela gosta de mim e eu gosto dela de uma maneira especial mesmo. Espiritual. Entendeu? Não, até humana mesmo, mas assim, no meu caso,
eu não vivi, eu não tenho a referência familiar homem, pai e mãe. Meus pais se separaram quando eu tinha 4 para 5 anos. Minha mãe ficou sozinha, minha mãe não teve ninguém, não quis ter homem. Porque ela teve uma experiência tão difícil, né? Que ela falou, não, agora eu quero me dedicar a você. Então, a experiência que eu tive na minha vida, na minha casa, é de uma pessoa solteira. Então, eu cresci com uma pessoa solteira sem relacionamentos. Então, viver o celibato para mim é muito mais fácil, porque eu tenho como referencial uma pessoa solteira. Eu não sei e nem vi como é compartilhar uma vida a 2 dentro de uma casa. Então, isso me ajudou muito a viver, inclusive, o celibato. E ela ficou sozinha por escolha. Por ela escolha, era feliz, por escolha. Ela era feliz, ela Isso é não importante queria. também. Ela já havia passado antes do meu pai por um relacionamento, ela chegou a ser noiva, mas terminou o noivado. E depois com o meu pai, eles se separaram, eu já tinha 4 anos, e meu pai veio a falecer quando eu tinha 9 anos, né? Então ela mesmo aí não quis, realmente ela falava para mim mesma, eu não quero colocar outro homem na minha vida para ficar me dando sofrimento. E eu cresci assim, sem uma referência de compartilhar de vida, era o meu espaço, a minha vida, eu não sei se eu estaria preparado para uma vida a 2. Mas você sabe viver o celibato. Você é contra o celibato? Não, não sou contra não. Não sou contra. Eu sou a favor do celibato, eu sou a favor do casamento. Eu acho que cada um tem um jeito. Se eu não fosse celibatário, eu seria descasado. E normalmente o descasado, depois que a gente casa, tem gente que fica mais celibatário que um celibatário, né? Vamos falar a verdade. É verdade. Pô, é verdade. Olha lá, né? Tem muito, né? Tem. Fica... Não estou falando do meu caso, né? Eu conheço pessoas que eu não vou citar o nome, não. Pô, então, assim... Tem gente que fica descasado, não quer ter ninguém. Tem muita gente assim, entendeu? Então, assim, o problema da vida a 2 não é só o sexo, né? Tem a convivência, a partilha da vida, e aí que realmente é difícil. E eu não tive esse referencial, né? Você não tem esse referencial. Mas você acha que Isso contribuiu. vamos dizer, proibição acaba afastando pessoas que talvez tivessem vocação para ser padre, mas não optam por isso porque ou amam uma mulher ou querem ficar casados? Você acha que... A igreja, ela não fica enchendo o saco. Se uma pessoa... Às vezes é mais da pessoa. A pessoa está lá no sacerdócio e começa a pular cerca, né, que a gente fala. Se ele tem que ter a hombridade de chegar e falar, olha, não dá, tô vivendo um relacionamento. As pessoas são super de boa com isso. A própria igreja. A própria igreja. As pessoas, às vezes, são mais intolerantes do que a própria igreja. A própria igreja recomenda que você fique fora. Ela não desampara você, ela não te joga ao léu. Ela te dá uma ajuda por um momento para você refazer a sua vida. E ela hoje favorece que você possa ter no seu relacionamento o casamento e tal. Eu tenho um amigo meu que deixou de ser... Eu tenho vários amigos meus que deixaram de ser padres, né? E alguns se casaram. Inclusive ontem Teve fez... o vereador Raymond. o Raymond. Era frade franciscano. Ali da Tijuca. Eu conheço ele. E eu tive um colega chamado Wilde Ricardo, Padre Ricardo, lá de Niterói, que eu mando um abraço. Ele, infelizmente, perdeu um filho de 16 anos, um acidente. E assim, ontem fez 1 ano, inclusive, desse acidente. Foi muito difícil para ele. E estávamos todos lá, os padres e os ex-padres, mas a gente é muito assim, a gente tem uma ligação. Né? Isso também é uma outra coisa. Tem um contato ali, né? Tem, existe. Mas, por exemplo, e se essas pessoas quisessem continuar sendo padres, mesmo casadas, entendeu? Isso que eu digo. Sim. Isso, mas aí a gente acaba procurando, por exemplo, a igreja evangélica. Não. Assim, eu vou dizer para você, é complicado você ter o exercer o sacerdócio, a liderança de uma comunidade e ser casado. Né? Vamos fazer a parte prática. Uhum. Eu moro com a minha mãe. A minha mãe já cobra de mim, Padre João. Cuidado com aquela mãe, não gosto dela. Porque mulher é assim, né? Não, ela tá se aproximando muito de você. A gente tem filho, ela fala. Ela é sobre as Quê? A minha mãe me vigia e ela que ela não enxerga. Ela... É mesmo, né? Tá muito, confessando muito. Que história é essa aí? Quem é essa que tá confessando muito? Minha mãe. Mas ela tem razão na maioria das vezes? Ou é alguma coisa não, ela viaja mesmo. Ela tem essa insegurança, esse medo das pessoas falarem, né?
Mas já E- teve alguma fiel que se apaixonou por você? Sim, eu já fui. E falou? Sim, e teve outras que praticaram aquela que hoje é crime, né? Stalking, me stalkearam. Ah, é mesmo? Tô te seguindo ali? Sim, em obsessivamente, rede social, sim. Sim, eu tive que ir na delegacia, e na época não era crime. É. E agora é crime Mas eu virtual. pedi para me orientar, mas eu consegui, graças a Deus, afastar. Mas teve, sim. Sofri, minha mãe ficou mais pirada ainda. Você imagina, se você fosse casado, É. entendeu? E, por exemplo, seu filho está passando mal, e você tem que ir no hospital dar uma assistência. Obrigado, né? Então é complicado, é a parte prática, não é necessariamente a parte teórica, entendeu? Tanto que tem padres que têm filhos, mas já vão se ordenar padres viúvos. E com filhos Aí pode, né? que pode. E o colega padre que deixa o ministério e quer voltar, ele não tem mais ninguém, depois que os filhos completam 18 anos, eles podem voltar e exercer o ministério. O meu pároco original, que dei minha primeira comunhão, ele tinha deixado o ministério, ficou muitos anos, criou os filhos e depois voltou. Falando em filho, eu tô pensando aqui em contraceptivos, né? Qual a sua posição, padre João Cláudio, sobre o uso de Eu acho. preservativos? Então, tem preservativos que não fazem bem ao corpo, o uso do preservativo, né? Eu acho que, para mim, na minha opinião, o preservativo ele deve ser usado em casos excepcionais, em casos em que a saúde da mulher, né, está em jogo, equilibrar a parte hormonal. Eu não acho que eu não sou contra, o Papa fala isso também, o Papa Francisco tem falado muito isso. A gente tem que ter uma educação à sexualidade. Sim. Entendeu? A gente tem que encarar a sexualidade como algo bom, e sexualidade aí não é só genitalidade, Uhum. porque as pessoas acham que sexualidade é genitalidade, é relações genitais. E não, sexualidade ele vai além disso. Se você não tiver com a cabeça boa, não adianta que o seu genital não funcione. Então, a intenção do contraceptivo, certo? Uma coisa é interromper, não permitir a gravidez. Tem alguns que interrompem a gravidez. Isso aí, para mim, se chama assassinato. É aborto. O aborto. Eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto. Eu sou a favor da cultura da adoção. Não existe um gesto mais concreto no cristianismo do que a adoção. E é muito pouco estudada, se você reparar. Nós todos somos muito filhos. dificultada, né? Sim, muito. Sim. Somos filhos adotivos de Deus. Então a adoção deveria ser o primeiro grande gesto. Eu acho que em vez de o aborto não desengravida ninguém, o aborto mata. O governo tinha que favorecer essas jovens a ter o filho, dar um suporte para que elas possam dar, como aquela atriz fez. Sim. Mas no caso de um estupro, por exemplo? O estupro é estupro, não é? Todo estupro não é estupro? E o pai que chega em casa, bêbado, força o sexo, estupra a mulher e engravida. Não é estupro? Quantos % do estupro do Brasil não acontece dessa forma? Então, o problema é o estupro, ele vale para quem é desconhecido, não vale para quem é conhecido? E se você usar esse argumento, você vai... né? Infelizmente. Então, assim, não vai desengravidar, não vai mudar a questão da mulher. Agora, eu vejo muitas mulheres lá na igreja, indo lá rezar, pedindo a bênção para ter filhos. E às vezes não tem condições de pagar uma inseminação artificial. Agora, sairia mais barato para o governo ajudar essas mulheres, dar um pré-natal, fazer um parto e doar. Isso seria muito mais humano e bonito. E aí ia parar com essa coisa de querer agredir o seu próprio corpo. Ah, mas o aborto não pode deixar a mulher... Poxa, o aborto não vai desengravidar, mesmo na violência sexual. Você vai fazer uma outra violência ao corpo de uma mulher? Então permita que nasça e doe. Eu conheço um amigo meu que é padre que nasceu de um estupro. É mesmo? Sim, e é um belo padre. Uma pessoa... E a mãe contou para ele. Sim, ele conta essa história. Então, a gente não pode ter uma espécie... Não posso dizer a palavra cultura, porque cultura é sempre coisa boa.
Mas a gente não pode ter uma lógica da morte, sabe? Mas sim da vida. Ah, mas a pessoa tem que ter o direito de não querer matar. É ilógico. Matar uma pessoa... por exemplo... Ela tem o direito de evitar. Né? Sim. Eu acho que, às vezes, a forma que ela vai evitar pode agredir o seu próprio corpo, e aí eu não acho bom. Né? O que acontece também hoje em dia é uma cultura de anticoncepcionais e contraceptivos que, para evitar uma gravidez, desregula a mulher. Isso tem. Né? Isso precisa ser divulgado, né? E fazer com que as mulheres aprendam métodos também. Tem gente que tem que saber que tem certos dias do mês ela não pode ter relação com o seu marido. Aí passa por educação, né? E isso não é tabelinha, sabe? É uma das coisas que eu converso muito isso com as pessoas. A gente tem que saber educar o nosso corpo, educar a nossa alma, educar a nossa vida, né? E dá para você fazer, se você tem o controle do seu corpo, se você não desregula o seu corpo. Agora, tem certos contraceptivos que eles são usados para regular o seu corpo, e aí não é um problema, porque você não está usando a intenção de... hormonal, né? Hormonal. É reposição hormonal. Agora, tem contraceptivos que, pelo amor de Deus, você vê... Aí, quando a gente começa a falar essas coisas, a pessoa está falando que a gente está fazendo terrorismo. Não, é terrível, sabe? É terrível o que se faz. E, às vezes, as mulheres ficam muito piores. Você tem um trauma se também, sentem né? mal. Um trauma psicológico, provavelmente, né? E muitas vezes causados, o Papa fala sobre isso. Tem um acho que é no Star Plus, tem um documentário do Papa que ele responde a vários jovens, não sei se você já viu, muito interessante. Aí pega uma jovem não binária, pega uma jovem que passou por essa experiência, uma menina que faz o próprio corpo na internet, né? E ele vai respondendo pergunta desses jovens, um jovem ateu, um que sofreu violência sexual, que foi estuprado, né? E ele vai respondendo, ele vai explicando muitas coisas conceituais. E ele vai mostrando que a gente hoje em dia tem que ter uma cultura de uma educação sexual mais madura, de olhar mais para a realização não só física daquele momento. Você tem que ampliar isso. O sexo é bom, sabe? O sexo é bom, mas nem todo mundo tem esse dom de ter o sexo. Às vezes tem gente que não tem. Eu fico pensando. Nem gosto. Eu fico pensando aqui, a gente está falando sobre sexo, estamos falando de sexo sobre um padre, né? Muitas pessoas ficam constrangidas ali ao conversar com o senhor sobre certos assuntos que para elas seriam polêmicos. No meu caso, não, porque eu dou muita liberdade. Você dá liberdade. Eu falo bobagem, você sabe como é que eu sou. Então as pessoas comigo se sentem à vontade, mas tem colegas que, nossa senhora, não dá para chegar nem perto. Não chega perto, né? A maioria dos padres formais. Eu tenho essa impressão de que ele está muito distante de mim. Inclusive, eu nem entendo o que ele fala. Eu acho que eles... Sei lá, muitos padres, acho que 90% das missas que eu assisti eram padres que nem parecia que estavam falando português, sabe? Eles falam uma entonação assim. Acho que isso afasta um pouco. E o seu jeito de falar é o contrário, aproxima. E afasta os jovens, como você falou também. Né? Exatamente. Cara, eu fico assim, assustado com os jovens, porque a gente, mesmo que na nossa época era... O jovem hoje, ele transa, engravida uma menina para ir comer uma maçã e... Na nossa época isso era uma coisa mais... polêmica. Hoje não. Alguns amigos meus até ficam assustados, né? Porque minha formação foi diferente. Padre João, eu vou ser pai. Falei, legal, parabéns. Parabéns. Vamos fumar um charuto? Aí o pessoal olha pra mim, você não vai me chamar de irresponsável? Eu falei, eu te chamar de irresponsável? Por quê? Você foi lá, sabia o que estava fazendo, Você não tá apontando o dedo. Não tô. Você que fez bem o seu trabalho, tá aí, ó. Parabéns pro papai. Você vai ser irresponsável se você não pagar a pensão, se você não cuidar do teu filho. Não cuidar do seu filho. O resto eu quero saber, não. É vida, cara. Vida é vida. Viva a vida. Viva a vida. Viva a vida. Diferente, né? Tem tatuagem, né? Padre pode. Pode? São Miguel, não? Tem, São Miguel tá aqui. São Miguel tá aqui. Qual foi a primeira que você fez? São Micael, essa aqui. Já era padre?
Eu já era, eu Já era tinha padre. 40, foi em 2016. Ah, recente. Porque eu tive esse Você completou livro, agora 24 anos, né? 24, ontem eu fiz 24 anos de sacerdócio. Ah, o livro, eu ia falar. Vou É, falar não, do livro não, já tem- já aqui, ó. Esse livro é um pouco do testemunho. O que aconteceu? Em 2016 é uma vida de luta. Não, fala das tatuagens, pai. Tá, então, a tatuagem veio Mas tem a porque ver. Ah, tem a ver. É. livro? Porque em Vou mostrar o 2016 livro aqui. o livro ele parte, aí tem as tatuagens aí a Vou foto. abrir aqui. Em 2016 eu tive um diagnóstico de câncer em estágio terminal errado. Me deram até 7 meses de vida. Nossa. Aí primeiro eu sou filho único, Câncer de quê? era estômago e pâncreas, metástase. realmente. Que é aquele que já vai. Só que eu não tinha nada. Eu fui fazer um exame, porque eu fiz a gastroplastia em 2007, e eu faço a manutenção de 5 em 5 anos, até hoje. Mas só que quando eu fui fazer o exame, eu cheguei lá na clínica e trocaram o exame com outra pessoa. Que isso? Isso, gente. Você processou a clínica? Eu fiz melhor. O meu médico é o presidente da Associação Brasileira de Gastroplastia, e aí ele, por dentro lá Caçou. ele foi resolver as coisas Caçou internamente o CRM. entre os médicos. E foi feito, alguma providência foi tomada, porque o lugar não existe mais. Uhum. Mas desse período, você descobriu, você deu essa notícia? Eu recebi, eu falei assim, cara, Nascimento, como diz aquele filme, né? Eu sou Nascimento, meu sobrenome é Nascimento, Nascimento não cai para baixo, ele cai para cima. Eu vou viver, eu vou aproveitar esses 7 meses de vida, não vou me entregar a nada disso. E graças a Deus que ele falou que eu não precisava, não podia fazer nem mais tratamento, era Nossa. paliativo já, eu já estava no paliativo. Não. Graças a Deus. Porque Mas imagina se eu nesses 7 fizesse. meses, você se apegou ainda mais à Aí eu religião ou você pensou, não, agora eu vou Fiz aproveitar as a vida, duas não coisas, quero mais as fazer. duas coisas. Dá para fazer as duas Dá pra coisas. fazer as duas coisas. Eu comecei a fazer a tatuagem, porque minha família sempre teve tatuagem. Eu voltei a treinar jiu-jitsu, que foi a minha história. Eu comecei a sair, me divertir, cuidava muito da minha mãe. E eu tinha um cuidado de não contar para minha mãe. Né? O pessoal fala que eu falo às vezes demais e tal. E isso eu me fechei. E eu fui burro, olha que ingênuo, né? Eu peguei os exames, queimei, olha que burrice, Queimou, né? queimei, eu entreguei para Deus e falei, vamos embora. Pior do que você viver, pior do que morrer, é saber quando você vai morrer, porque você não vive. E você conseguiu E aí viver nesse período? Consegui, foi onde eu fiz as tatuagens, comecei com uma, comecei com duas, e o pessoal não entendia nada. Eles vão tá maluco. Todas têm significado. Tem. Aí me falaram que eu posso falar do jeito que eu falo normal aqui. Lógico, Pode. aqui é Claro que eu era Pode. viado, Tudo. que eu estava apaixonada. O povo inventa muita coisa. E eu simplesmente estava fechado e vivendo. Foi aonde tem uma foto. Ninguém sabia. Ninguém. Só foram saber depois. Eu fui me despedindo. Eu fui criando ritos na minha cabeça de despedida. Eu fiz o meu testamento tudo escondido. Nossa. Deixei todas as minhas vontades. Mas você não percebia que você estava bem? Como é que eu posso estar morrendo? Então, se eu só não tô- que eu... Uma segunda opinião. Então, eu achava que só havia uma opinião. Eu não sabia que tinha segunda opinião. Eu não era muito... Eu não tinha essa maldade. E eu achava que por ter sido mandado pelo meu médico, essa pessoa tinha uma referência, né? Só que o meu médico mandava, na verdade, nem foi o meu médico que mandou, foi a clínica que orientou. Tem essa, tem aquela. Eu, na ingenuidade, falei, pô, acreditei, né? Era a verdade absoluta ali. Não, e a pessoa que realmente estava com câncer não sabia, o né? Porque impacto pegou o exame dele. E eu comecei a fazer ginástica, exatamente. E eu fui fazendo ginástica, fui começando a viver, fui começando a emagrecer. Eu falei, tô secando. Tô morrendo, tô ficando... Eu tava vivendo. Tava vivendo, Vida louca, Tava né? ganhando saúde. Tava ganhando saúde. E é incrível essa história. Você soube da história da outra pessoa, não? Não sabe? Não sei. Provavelmente não deve estar mais entre nós. Qual foi o nome que você... A história foi incrível, porque foi o seguinte, não sei. Eu acho que eram alunos que estavam lá na clínica, que pegaram o exame e botaram o meu nome, e era essa coisa assim de computador, eu acho que foi, eu não sei como é que foi isso. E aí foi interessante porque a minha missa de São Miguel vai muita gente com câncer. Lá em Niterói. Lá em Niterói. Eu tinha uma amiga que estava no 3º ou 4º câncer. E fui fazer uma visita à casa dela. Foi aí, eu já tinha ido a Roma, me despedi. Nesse Então, período você foi pra Roma? Foi onde eu fui tomar. Eu não bebia álcool, não bebia nada. Nem fumava, não fazia nada.
Eu era o cara mais careta do mundo, mais certinho do mundo. Quando eu fui a Roma, eu falei, em Roma eu quero Tomou o Negroni. tomar um Negroni, meu primeiro porre da minha vida. Só que o tonto aqui, o idiota aqui, não tinha experiência de nada. Zero. Eu fui, aproveitei que tinha lá a criação de um cardeal brasileiro, eu fui numa comitiva do querido Dom Arani. Aí a gente, durante o dia, tem aqueles protocolos, a gente ia e tal, terminou o protocolo, fui lá para aquele Campo del Fiore ali em centro de Roma, onde tem a estátua daquele herege lá, do Giovanni Bruno Araújo. E uma É uma vez... feirinha boa ali, né? Feirinha boa ali. E tem um boteco na esquina, indo na direção do Palácio Farnese ali, pô, um boteco muito bom. E uma vez o meu chefe da congregação lá que eu trabalhava, ajudava, falou, pô, me levou a gente pra tomar um happy hourzinho lá. Limoncello. Era um limoncello, mas aí ele tava no Negroni. Aí ele, prova isso aqui. Eu não gostei, mas fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu fui lá, foi um amigo lá que eu nem conhecia direito, um senhor lá de São Paulo, muito engraçado. Ele disse, você quer tomar mesmo? Eu falei, vamos tomar. Desce uma aí, pum. Só que eu esqueci de tirar a roupa de padre. Eu estava de batina. Meu Deus. E os italianos? Não, Maquei. tá todo mundo lá. Só que eu fui todo mundo indo embora, porque eu fui ficando até tarde lá. Eu acho que a gente tava fechando o bar, só tinha uns funcionários, ficou eu e ele lá sentado. Mas com a roupa de padre não De pode. padre, não com- pode, Ele beleza. também? Não, ele não era padre. Ah, ele Não, não era ele era padre, ele era ali, só... Era Amigo. um brasileiro lá, que eu nem conhecia direito, ele tava na comissão lá. E a gente lá cantando, eu completamente perdido. Eu não sei como é que eu fui parar lá em cima, eu acho que eu tava agarrado lá em cima da estátua. Subiu na estátua? Me botaram lá em cima, eu subi, eu não sei. Ainda bem que não tinha ninguém, porque já era muito tarde. Não tinha E eu foto, cantando, não tinha não, YouTube aí na eu me época. lembro que ele me Tá contou. vivo? Não. Não, isso eu não contei no livro. Aliás, eu me lembro, eu sou argentino! Eu sou argentino de Buenos Aires! Não ia falar, né? Não ia entregar, né? Opa, ó, rápido intervalo aqui na TV Marcos, tomar uma água, né? Que não é aguamento, né? E a gente já volta aqui batendo um papo com o Padre João Cláudio. Mas fala, papai, esse é o Papa. O Papa. Padre João. O Padre. Aí, pô, eu fui andando com ele completamente trocando. Só que eu não sabia que lá no inverno o clima é seco. E o clima é seco, você vai evaporando, né? E a gente foi andando na direção do hotel. Pô, a gente andou. Quando chegamos no hotel, a gente já tava quase melhor já. Lá se anda muito, né? Porra, anda pra caramba. Porque o metrô já tava fechado, nós fomos a pé. Pô, eu cheguei lá, já tava quase bom. Só que eu apago, né? Quando eu tomo, é tipo aquele filme, né? De Hollywood lá, de Las Vegas, se beber não casa. O que aconteceu? Não lembrava de nada. Nem quero saber. Aí ele Tinha um me tigre contou. do lado quando acordou. Não. Uma tatuagem na cara, né? Mike Tyson, né? Cara, aí eu falei, pô, agora sim, tô feliz, tomei um porre na vida. Tipo aquelas coisas que você vai fazendo. Check. Fiz a tatuagem. Pô, fui competir no jiu-jitsu, cara. Fui campeão no Você jiu-jitsu. é faixa preta? Eu sou marrom agora. Vou pegar a preta. Mas continua lutando? Sim. Então, dei uma parada agora após pandemia, né? Mas continuo lutando. Mas lutou campeonato? Chegou a lutar? Sim. Tem um campeonato de padres, não? Deixa Não. ele acabar de contar Não. como é que ele descobriu que ele não estava doente. Ah, tá. É muita história. Assim, eu fiz... Você tem que fechar Eu a história. faço competição mesmo normal. De sênior, né? Master. Sou master, né? Não tem de padre. Um desafio. Você Só nos Estados Unidos. E eu luto. Zé Paulo lutou comigo lá em casa. Me deu muita porrada. Zé Paulo luta bem pra cacete. Nós tínhamos o nosso projeto lá. Zé Paulo foi lá treinar as crianças com a gente. Paulo Sierra, intérprete da mocidade. Zé Paulo e Vivi, sua esposa, fez o primeiro curso de passistas femininos infantis. Você Paulo é passista? Não, a Vivi, a esposa dele. Não, volta pra história, padre, vai. Mas vamos lá. Voltando pra história. Voltando para a Itália. Quando eu estava lá na Itália, eu encontrei o Dom Arani olhou para mim e falou assim, João, eu te conheço. O que está acontecendo? Você não está bem. Eu falei, tô com um probleminha aí. Não disse o que é. Quando você voltar, me procura.
vai lá no palácio tomar um café e vamos conversar. Eu falei, sim, senhor. Fiz isso. Aí eu fui lá, tomei café e no final eu falei, você não tá bem, você não tava comendo direito, você sempre gosta de comer bem e tal. Eu falei, dona Arani, tá acontecendo isso, eu não sei o que fazer, eu não posso contar pra minha mãe, eu não posso demonstrar. Aí ele chegou pra mim e falou, você tem certeza? Você já pediu uma segunda opinião? Aí aquilo me assim, não clique, porque isso já aconteceu comigo uma vez, não dessa forma. Vê uma segunda opinião. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí, acho que na semana seguinte, essa moça que teve câncer me chamou para visitar a casa dela, para dar uma bênção lá nela, na mãe, e ela estava no 4º câncer. E ela tratava com os melhores lá de São Paulo. E lá em Niterói, tem muito médico aqui do INCA que mora em Niterói, e que tem clínica lá em Niterói. E lá de São Paulo também. Ela começou a me mostrar os exames dela. Ela foi passando, esse aqui foi do meu primeiro câncer, esse aqui foi do meu segundo. Esse aqui não vale não, porque esse aqui foi errado. Quando eu olhei, era a mesma clínica. Como é que é? Isso aqui foi errado, trocaram. Aí eu cheguei para ela e falei, isso aconteceu comigo, essa mesma clínica. Eu acabei de receber um diagnóstico, pelo amor de Deus. Ela pegou o celular, ligou para o médico dela e marcou uma consulta de lá na hora. E eu já ia procurar um segundo médico. Isso já tinha passado quanto tempo? Então, eu soube disso. Eu ia morrer no final de julho, início de agosto. Isso era outubro. 2 meses. Outubro. Eu não ia viver, acho que tinha mais passar 5 de meses. março. Aí eu escolhi um profissional, que era inclusive um dos melhores profissionais de Niterói, e fui no médico dela. Eles me pediram os exames, cada um sem saber do outro. Aí eu fiz 2 exames paralelos. Você foi fazer a segunda e a terceira opinião. Segunda e terceira opinião. Quando eu fiz a segunda e terceira opinião, eu não estava só bem, eu estava melhor do que eu estava antes. Porque eu comecei a ter a vida... Sim. E para trabalhar a minha cabeça? Aí eu fui fazer terapia. Porque Voltei, né? Eu não acreditei. Mesmo com os exames, eu só fui acreditar que eu não iria morrer daquela forma uns 6 meses depois. Você viu que não morreu. Que não morri. Nossa. E que aquele exame... Nossa, que grave isso. Isso, pô, ferra com a cabeça de uma pessoa, com a vida. Ferra. E se eu não tivesse uma estrutura muito boa, eu teria me matado. Deus te ajudou. Mas você tem medo de morrer, padre? Não. Muito pelo contrário. Ontem eu falei isso lá. Não me desejem vida longa. Não quero vida longa. Me deseja muitos anos de vida. Eu quero ir para o céu, eu quero passar dessa vida. Entendeu? Mas é obviamente que eu quero que seja no tempo de Deus, não no meu. É como São Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. Mas depois que você passa a ter um olhar sobre a vida assim, você perde, desconstrói muitos valores e reconstrói muitos outros. Hoje eu quero pular de parapente, eu quero... Balão não, né? Não. Balão não. Padre do balão não. Não. Mas assim, eu quero realmente aproveitar a vida, dar qualidade de vida, dar esperança de vida às pessoas. Aí foi quando os exames ficaram prontos, eu fui ao meu bispo, ele também não estava entendendo nada. Aí eu mostrei a minha história para as pessoas. Aí as pessoas começaram Aí os fofoqueiros começaram a desconstruir a fofoca, que aí nessas horas vem muita fofoca, mas as pessoas ali da missa, que normalmente eu costumo abraçar, me abraçaram. E aí eu recebi pela primeira vez aquilo que eu sempre procurei dar: carinho, amor, apoio. E foi uma coisa extraordinária essa troca que eu recebi. E a minha vida passa a ser uma completamente diferente a partir
daquele ano de 2016, depois de 2017, quando eu vi que foi da onde surgiu essa história, o livro. Escrito pelo Leonardo Bruno, que é fera demais. Uma Baita. vida de luta, incrível história do padre que resgatou a devoção a São Miguel. Essa editora é feita por jornalistas, o Alzer e o Bruno Tis, quero mandar um abraço. Eles produziram, essa editora produziu o livro do nosso querido e saudoso jornalista Boechat, também A Farra dos Guardanapos. Sim, do Silvio Bassetti, muito bom. Então são várias obras assim que foram... Almanac dos anos 80, eles fizeram também. Então é uma editora assim de jornalistas e eles tiveram aí nesse livro um apanhado jornalístico. Eles pegaram... Aí eu comecei, a partir dessa experiência de luta, eu comecei a olhar para a minha história de luta. E a história... Porque assim, a gente queria fazer um livro sobre São Miguel. Mas eu estava trazendo a parte teórica, não era um assunto muito interessante. E a gente via que em toda missa as pessoas davam depoimentos. Aí o Alzer teve uma ideia fantástica. Falou, padre, dá o seu testemunho. Você nunca deu o seu testemunho. Conta a sua história de superação, de vida. Humanizar. E humanizou. E aí eu contei a minha história. E aí eu comecei a perceber, olhando para a minha vida, que a minha vida é feita de muitas lutas, muitas superações, uma vida de muita superação e resiliência. E a mensagem desse livro, além disso, não só de combater os problemas, enfrentar os problemas, é saber que existe a resiliência. A resiliência existe e eu sou uma prova dela, de superação. E aí, as partes que eu posso publicar, Tem coisas impublicáveis. Tem coisas impublicáveis. Depois vai sair a biografia não autorizada? Então, eu pretendo, deixei escrito. Tá escrito? Algumas coisas eu anotei, entendeu? Mas tem... Depois manda que a gente escreve, né? Então... São Miguel, por que São Miguel? Então, isso também é uma coisa incrível. Eu sou de uma igreja de Nossa Senhora de Fátima. De repente, a gente troca um crucifixo de altar, de mesa, por uma imagem de São Miguel. Porque eu achava que tinha que ter um São Miguel. Eu não tinha a menor intimidade com São Miguel. Eu costumo dizer que não é a gente que escolhe São Miguel. É São Miguel que escolhe a gente. É tipo Botafogo. É tipo Botafogo. Tem a ver, né? Vida de luta, né? É o campo das causas impossíveis, não? Não. Ele é o... Não. São Judas Tadeu, que é. Das causas impossíveis, São Judas Tadeu, que é padroeiro do lado de lá. Do outro time. Mas a do Fluminense é Santo Expedito, né? Não, Fluminense é Nossa Senhora da Glória. Não, é Santo Expedito, das causas impossíveis e para, fazer piada. E urgentes. Eu pensei que fosse o João de Deus, pô. João de Deus. Aliás, o Fluminense, Daniel Cohen, tem que levar a bandeira do Fluminense, porque tem a imagem do Papa João Paulo II. A primeira imagem foi introduzida 2 meses depois da morte dele. Nós temos um quadro enorme ali, viu lá. Para botar a bandeira do Fluminense lá, né? Vão muitos tricolores lá rezar, pedindo ao João de Deus. Eu vou pedir para o Fluminense mandar essa bandeira lá para ele. Olha, até o presidente Horta, saudoso, tá vivo, né? Ele. O Horta faleceu. Não. O Horta não faleceu? Não. Faleceu. Eu vi, a última vez que eu vi tem uns 2 anos. Faleceu. Ele prometeu mandar a bandeira, mas ninguém ainda mandou. Vou pedir para o presidente mais. Eu, inclusive, queria mandar uma réplica do quadro que nós temos lá na igreja, que é muito bonita, uma réplica menor que fica na sacristia, para o Fluminense. Que bonito, fazer essa ponte aí. Sabe, de mandar doar. Durante a pandemia, o Fred foi uma pessoa generosíssima. E foi uma história muito bonita. Ele doou a camisa, assinou para a gente fazer uma rifa para angariar fundos. O rapaz que ganhou essa rifa, ele era fascinado pelo Fred. E ele estava internado em tratamento de leucemia quando ele ganhou. Ele tinha acabado de sair. Nossa. Ele foi do hospital lá em casa buscar a camisa. E 6 meses depois, ele era campeão, chegou a ser campeão brasileiro de CrossFit. Ele era enorme. Aí o câncer voltou e ele faleceu. Hoje essa camisa está com a mãe dele. O Fred fez um vídeo para ele, para nós, lindo. Os jogadores do Fluminense perdoa a família do Francisco Alves, tá vivo. Tá vivo. Vou um dia aqui com o Arnaldo Santiago. Eu acho que eu vi
Lá na Santa Casa de Misericórdia tem uns 2 ou 3 anos. Mas assim, e aí os jogadores, na época, Ganso, os jogadores do Fluminense fizeram um vídeo para ele sem saber da camisa, que ele ganhou a camisa do Fred. E tem muitos tricolores lá em Niterói também. Mas você dá uma rezadinha a mais, assim? Pede mais pelo Botafogo ou não? Peço. Ó, não, aí é covardia. Vou contar uma história. Ué, olha onde o Botafogo tá. Vou te contar uma história de São Miguel com os times de futebol. Você tem uma noção. Isso aconteceu. Mora lá perto da minha igreja, onde onde saiu o Figueiredo do Vasco. Uhum. Lucas mora aí numa comunidade ao lado da minha igreja. A mãe do Figueiredo vai quase todo mês à missa de São Miguel. E mês passado, nós doamos para o Figueiredo. Ele tinha doado uma camisa, a gente fez a rifa. Eu mandei um São Miguel. Mês passado. Ontem foi a missa. Em quem foi o pênalti do jogo do Vasco? E o Vasco ganhou. E o Vasco... Olha que milagre. Em quem? No Figueiredo. No Figueiredo. Pode ser coincidência? Pode ser coincidência. Uhum. Mas depois que o Flamengo doou 2 camisas assinadas pelos 2 times da Libertadores, eu tive que vender a rifa, obviamente. Para ajudar ali. Inclusive a minha mãe ganhou a segunda rifa. Com todos os 2 times, uma de cada time que ganhou a Libertadores. Olha o Flamengo onde ele começou a estar. Milagre, né? E o São Miguel nosso, que vocês sabem, nós temos em casa. Lá. Tá lá dentro do vestiário do Botafogo, que o Louco Abreu entronizou lá, porque o maqueiro do time mora lá na minha comunidade. O massagista oficial do time, o responsável lá pelo vestiário do Botafogo. E nós temos um São Miguel lá da missa, dentro do vestiário. Vestiário do Botafogo. Ou seja, São Miguel não tem um time. Não tem um time. Agora, eu acredito que durante o período em... no ano que o Fred doou a camisa, o Fluminense foi campeão. Olha aí. Estadual. Não foi? Foi. 2022. A gente está em 23. Ele foi 2 vezes, inclusive. Campeão, 22 e 23. Então, Araújo, eu falo que São Miguel, e eu tenho quase que certeza que aquela experiência que começamos lá em 2005, o grande milagre dessa missa é a gente fazer uma missa todo dia 29, ininterruptamente, há quase 15 anos. Em setembro nós vamos fazer 15 anos, que todo dia 29 eu tô lá. Faça chuva, faça sol, teve a pandemia, a gente não parou. Como é que foi durante a sem pandemia? povo. Então, eu criei na minha casa aquele estúdio. Eu fiz um pequeno estúdio, assim, não tão Missas bonito online. como esse. E a gente fazia a capela online. E a gente fazia missas diárias, terços à noite. A gente ajudou muita gente. Muita gente. A gente produziu muito conteúdo. Comungar? Entendeu? O comungar a gente fazia espiritualmente, né? Mas... Porque na missa a gente não comunga só o pão. As pessoas têm uma noção um pouco, não muito profunda. Quando você vai na missa, você comunga 2 vezes. Você comunga da palavra, ouvindo, e você comunga da Eucaristia, o pão, Cristo. Então, quando você não comunga a Eucaristia, você está comungando a palavra. Eu costumo dizer que ninguém sai de uma missa com fome. Você se alimenta através dos 5 sentidos. O ouvido é um deles. A boca é outro. O olhar é outro. Então, a gente comunga. Como é que você faz as missas assim? São sempre iguais? É diferente? Você sente Você tem um os roteiro? fiéis que estão lá? Cara, qual parte da Bíblia você vai falar? Olha só, isso também é incrível. Eu faço a mesma missa, as mesmas leituras. Eu falo as mesmas palavras. Canto os mesmos cantos há quase 15 anos. Por que eu fiz isso de propósito? Não muda. Eu não mudei. Poderia mudar. Por que eu não mudei? Eu quero mostrar para as pessoas que quem está mudando não é a missa, é o olhar das pessoas. Veio polarização. Eu continuei falando as mesmas coisas. Mas ora eu virei... tinha gente que me chamava de comunista, pelo fato de eu ser assim. E tinha gente que me chamava de direitista. Então, o olhar das pessoas mudaram. Não a missa.
Nem as minhas palavras. Eu tive essa intuição de fazer assim, porque eu achava que as pessoas tinham que ver que quem faz a obra é Deus. Não sou eu, nem as coisas que a gente quer colocar lá para poder encher, causar emoção. Não é uma questão de emoção, é uma questão de graça de Deus, de milagre. Eu só peço isso, eu não me importo se vai muita gente, se vai pouca gente. Eu celebrei 2 anos sem ninguém, praticamente. Quando não tem ninguém, você celebra uma missa? Online. Ninguém. E também, Mas na igreja? Não tem ninguém, eu celebro sozinho. Celebra sozinho? Sim. A missa para mim é tipo escovar os dentes, eu preciso fazer todo dia. Como é que é a rotina? Então, eu acordo, eu tenho uma rotina, eu acordo... Tem que acordar cedo? Não, necessariamente não. É porque aquele filme Mudança de Hábito, né? Que Mas nossa, coitada, as freiras têm que acordar de noite ainda. Não, peraí. Existem 2 tipos de forma de ser religioso. Participando de uma congregação religiosa, como franciscano, como beneditino, como carmelita. Você está ali dentro de uma vida, de uma rotina de convento, mosteiro. E como secular diocesano. E você não vive uma vida de comunidade. Eu não fiz voto de pobreza. Eu não fiz voto de castidade. Eu não tenho vocação para voto de castidade. Eu só fiz uma promessa de celibato. E uma promessa de obediência a meu bispo e seus sucessores. Eu sou secular. Eu moro sozinho, eu posso trabalhar, eu posso ter uma vida. Pode ter outras atividades. Sim, posso ter outras atividades. E se eu não estou à frente de uma comunidade, eu posso ter. E é isso que as pessoas têm a ideia do padre, o religioso que vive em convento. O senhorzinho, o coroazinho, né, com aquela roupa, o gordinho. Que não é a visão total da igreja, é uma parte. Por quê? Porque aqui no Brasil, o Brasil foi evangelizado, foi educado por religiosos. Nós só fomos formar cleros seculares, literalmente, no início do século XX. Então, assim, sempre eram carmelitas, franciscanos, jesuítas. Foram 400 anos. Né? Então, o clero secular, ele se forma, sobretudo, a partir dos primeiros 30 anos da República. Quando aí sim se aumenta o número de dioceses, vai se configurando a atual igreja no Brasil. E para você ser padre, você estuda quanto tempo? Então, e o que você estuda? Então, vamos lá. Antigamente, o jovem poderia entrar no seminário e fazer o 2º grau. Era chamado seminário menor. Hoje, na maioria dos casos, até porque essas questões de pedofilia e tal, não se acontece mais isso na maioria dos seminários. Tem alguns seminários que ainda mantêm essa tradição e tem essa orientação. Tem certos lugares que jovens só entram depois de 21 anos, 18. Então, ele não entra mais para fazer... E é como se fosse uma faculdade, então? Não, a gente faz o 2º grau, fazia. Tá. Ele entra, faz 1 ano chamado propedêutico, que é uma preparação para a faculdade, faz o vestibular para uma faculdade ou para um instituto, aí você estuda 3, em alguns casos, e 4 outros de filosofia. Depois da faculdade de filosofia, você faz mais 4 anos de teologia. Então, entre 8 e 10 anos uma formação. Em alguns lugares, eles param 1 ano para fazer um trabalho missionário, uma experiência fora da realidade de diocese. Em outros, não. Vocês vão direto. Então, se estuda muito, se prepara muito. E aí eu vou... Tem que estudar a Bíblia toda, né? Muitas, sim. A Sagrada Escritura. Vocês sabem exatamente a passagem, o número. A Bíblia, a teologia bíblica, cada um dos livros da Bíblia, ou um conjunto de livros da Bíblia. Então tem uma matéria na faculdade que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então você vai estudar especificamente esses 5. Muita coisa. Muita coisa. E hoje, graças a Deus, os leigos também estão tendo acesso a essas faculdades. Então tem leigos que estão estudando. Teologia, filosofia. A Bíblia tem resposta para tudo mesmo? Quando eu te contar alguma coisa que eu estou vivendo, assim, você consegue sempre fazer uma relação com alguma história da Bíblia? Então, sim e não.
Porque o próprio São João diz no final do seu evangelho, no capítulo 21, que muitas das coisas que foram vividas não foram colocadas nesse livro. E aí vem a primeira grande surpresa, né? A Bíblia, ela não foi um livro para te contar as histórias. Tanto que o que configura uma biografia? Como é que se escreve uma biografia? Você pega o nascimento, o meio e o fim. O Novo Testamento, por exemplo, os evangelhos não são considerados biografias, por quê? Porque eles foram escritos de trás para frente. Primeiro foram escritos os relatos do ressuscitado, depois as paixões, depois o período que antecedeu a paixão de Cristo, né? Falo as paixões porque são os relatos das paixões. Depois a vida pública. Depois são secções que foram escritas de trás para frente. E por que foi escrito? Foi escrito para poder se colocar nas celebrações e não se perder. Não mudar, não alterar. Porque o Oriente Médio, a tradição não é escrita. O Oriente Médio, a tradição é oral. O judaísmo e o muçulmano tem muito ainda. O Corão, ele é falado. A Torá é falada. Você estuda outras religiões também? Sim, eu estudei o budismo, estudei o hinduísmo. Eu gosto, acho bonito o hinduísmo, o budismo, estudei o judaísmo. O judaísmo, então, eu fui educado. Eu fiz hebraico. Fala hebraico? Falava, falo pouco. Perdeu um pouquinho? Perdi porque eu tive um problema de saúde. Uma das coisas que também conta no livro, eu tive uma estafa, tive uma depressão. Eu sou diagnosticado com depressão, estafa e síndrome de pânico. E a minha foi tão forte, que parte dos meus estudos apagou. É mesmo? E muita coisa está voltando ainda até hoje. Quando eu fui a Israel, eu conseguia entender. Mas não conseguia falar. E eles falando rápido, porque eu me lembro, né? Mishpahat Doron. Sliha. E começava, né? Aquelas lições do livro. Giveret Doron. E aí a gente ia falando aquilo. E isso são palavras rudimentares, né? Mishpahat dá licença, com licença. Você é senhora Doron, tal, senhor Doron. Então eu ia lembrando disso. Mishpahat é família. O Mishpahat. Mas acabou perdendo muita coisa. Aí perdi as coisas, perdi o meu latim, tive que estudar de novo. Eu estudei 5 anos de latim, eu amava estudar latim. Porque latim, ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma língua religiosa, ela é uma língua matemática. Ela desenvolve... Tanto que se estudava engenharia em latim. Então você exercita a cabeça. Eu aprendi muito português e entendi para que serve aquelas coisas que a gente fazia na escola. Análise sintática. Aramaico não, né? Aramaico se deu para a gente fazer, mas eu não fiz. Me arrependo. 2 coisas que eu me arrependo. Eu não sabia nada em grego. E grego é uma língua. Dá para aprender ainda. Você é jovem ainda. Pelo amor de Deus, de grego. Bom, linha de aramaico. Padre João, tem várias perguntas aqui, ó. Vamos ver aqui, hora dos populares aqui, padre. Vamos ver aqui as perguntas. Worme é minhoca, né? Qual era a aparência real de Jesus segundo estudos científicos? Não é a representada, né, na igreja. Na iconografia atual? Não. Ele era... Eu acredito que o que mais e a que mais aparenta atualmente, o que os estudos estão apontando, é aquela que está no Santo Sudário de Turim. Né? Que é uma coisa mais moura. Aquele Jesus do The Chosen, que é um egípcio com irlandês, né? Um filho de um egípcio com uma irlandesa, ele lembra um pouco aquela figura do Santo Sudário. Né? E muitas das iconografias gregas que você vê na Turquia, o Pantocrátor, veio do Santo Sudário. Mas por que a igreja adota até hoje aquela imagem de Cristo com olhos claros? Porque a igreja sofreu primeiro. Quando a igreja ela sai do ambiente só judaico, ela entra em diálogo com as culturas. A primeira cultura que ela entra é a helênica, grega. Como é que os gregos se expressavam? Aqueles corpos brancos, aqueles corpos diferentes. Depois a igreja foi entrando
com aquela visão dos celtas, dos visigodos, dos godos, aqueles povos que a gente aprende na escola, ostrogodos. Então, cada cultura se expressava ou expressava o Cristo de acordo com a sua própria etnia, inclusive. Sim. E o que chegou a nós? Esses dias um amigo meu, padre, que é tio do Fábio Luiz, que trabalha comigo, me mandou um São Miguel lá da Tailândia. Você olhava para o São Miguel da Tailândia, Completamente diferente. parecia uma imagem daquelas divindades hindus. Lindo. Mas hoje a figura de Cristo, mundialmente, com a marca da Coca-Cola, por exemplo, é aquela imagem que a gente tem ali. O Papai Noel. O Papai Noel. Não, o Papai Noel. Né? Papai Noel não usava. Acho que em nenhum momento foi desconstruído pela igreja. Não, peraí. Não. Cristo não é assim. Cristo era Não. assim, ele tinha traços de mouros, né? Aí tem uma explicação, Araújo. Um detalhe que a gente esquece. A forma de se catequizar. Por quê? As pessoas não sabiam ler e escrever. Ler e escrever é coisa dos anos 50, do século XX. Então, como é que os povos aprendiam a catequese? Não tinha televisão, não tinha internet. Então, a iconoclastia, ela tinha uma intenção dentro das igrejas, de ajudar a guardar aquela história. Não tinha livro. O Gutenberg, né, que escreve a imprensa, que fundou a imprensa no século XV ou XVI, acho que é XVI. Então, você não escrevia. O acesso à leitura era dentro dos mosteiros. Então, qual era a forma que você tinha de mostrar as histórias bíblicas? Se desenhando, se fazendo imagens. Quase. E aí eles faziam de acordo com a sua cultura. Hoje, a arqueologia, os estudos de história, as técnicas atuais têm podido nos ajudar a esclarecer verdadeiramente como era a feição mais próxima de Jesus. Tanto que você pega um homem lá da Caldeia, um iraquiano, você pega aquele povo daquela região, a influência egípcia, e você vai começando a construir aquilo que foi mais próximo a Jesus. Agora, tem gente também que dá uma viajada tanto para a sua cultura, mas também para querer desconstruir. E a Maria Madalena também. Entendeu? Pode também... É uma outra figura, né, que foi muito... a gente tem que agradecer a Dan Brown, porque Dan Brown que colocou a Maria Madalena na pauta, da coisa. Mas a Maria Madalena nunca foi prostituta. Ela nunca foi prostituta. Ela foi uma mulher que... porque existem várias Marias que seguem Jesus. A de Magdala, né? E ali você tem que ler com atenção o evangelho para você saber identificar. Ela foi uma que se tirou 7 demônios, mas necessariamente ela não era prostituta. Ela vivia numa área que não era uma área que para eles era de puros, mas necessariamente ela não precisava ser a prostituta em si. Ela poderia ser uma mulher que era uma atriz, era puta, né, nos anos 50, 60. E necessariamente não era puta. Então, a gente tem que entender um pouco quem realmente era e qual é o papel. Então, existia a adúltera, que não é a Madalena. Existia a Maria, irmã de Lázaro, que é aquela que seca os cabelos e enxuga. A Maria que seguia Jesus. É muito interessante. A Maria, a irmã de Maria, mãe de Jesus, se casou. Existiam 2 primos e 2 primas que se casam. O Alfeu ou Zebedeu? Peraí. Quem eram os primos de Jesus? Eram 2 irmãos que se casaram com 2 irmãos. Maria Santíssima teve uma irmã. Uma irmã. E São José teve um irmão. E aqueles que são chamados de irmãos de Jesus são filhos desses primos de Jesus de primeiro grau. Agora, você entra numa família judaica patriarcal, onde o chefe da cabeça não é o pai. Todo mundo é irmão, primo e irmão. Tanto que a gente usa essa expressão até hoje. Então você tem que saber, pela linguagem, aí vem a importância de uma boa tradução da Bíblia, o significado, o sentido verdadeiro, porque às vezes as pessoas traduzem a Bíblia de acordo com a sua conveniência. Porque a gente tá falando aí de ficção, né? O filme do Dan Sim. Brown ali, como é que é o nome do filme?
Anjos e Demônios. Anjos e E uma Demônios. E não, Código da o Código Vinci. da Código da Vinci. Vinci. O Código da Vinci foi muito bem sacado. Nossa, É, sacada é maravilhoso. Os dois sensacional. filmes são muito bons. E o Demônios. cara que ele pega para se basear essa história, é o cara um francês que escreveu essa história, que Nossa, criou ele essa. é muito inteligente Ele de fez- criar, né, aquele roteiro e tudo fazer A sentido. descendência de Jesus. Nossa, aquilo- maravilhoso. Esse filme eu já vi várias vezes. E é muito O bem livro é muito feito. bom também. O livro é até melhor. O livro é melhor. Eu gostei do Anjos e Demônios, o livro. É É. muito melhor. Esse já teve lá, né? Geralmente o livro é melhor que o filme. Eu estive em Roma, eu fiz um passeio em Roma só nos sets Pô, sério? Anjos e Ah, eu Demônios. queria fazer. A gente foi. Eu fui naquela igreja, eu fui em cada É, cena, a gente não foi. né? Pô, E naquela legal. praça eu bati foto daquelas. Aham. Ah, Fui lá no Castelo Sant'Angelo de São É, Miguel. Sant'Angelo, né? Pô, legal. No Panteão, né? No Panteão, naquela igreja de Santa Teresa, o êxtase de Santa Ah, Teresa. no Panteão, eu lembro, porque a gente Panteão, foi é. e eu falei, E ah, aquilo tem é aquela muito cena engraçado. aqui. Tem na Piazza Navona, Aham. que é onde Piazza tem Navona. a Embaixada do Brasil. Brasil. Aquela cena é muito engraçada, porque você vê que eles lutam embaixo d'água, aquela fonte. É. A fonte bate aqui, ó, É. na canela, É, aquilo é. ali é uma piscina. Não tem como, né? Ó, temos que encerrar na TV Max aqui. Ah, Vamos encerrar aqui na TV Max, mas o nosso papo continua aqui no nosso canal no YouTube. Valeu. Padre, tem mais pergunta aqui, ó. Tem mais pergunta? Vamos ver aqui, ó. Worm, obrigado, Worm, aí pela participação. Rodrigo, pergunta sobre o processo de canonização do seminarista e surfista brasileiro Guido Schaffer. É um tema interessante e curioso. Como é que está esse processo aí de canonização? então, há uns 20... Primeiro, o que é o processo de canonização, para explicar para quem está em casa, ele não conhece. Isso é muito importante, porque é uma das coisas que é mais... Os jornalistas confundem tudo. É. Então, por exemplo, eles acham que é a igreja que canoniza. Não. Quem canoniza um santo é o povo. Quem cria a devoção é um É o povo. povo. Quem cria a mística, quem cria a Odetinha, por exemplo, que eu estudei também. Estudei o Guido e a Odetinha. Quem fez a Odetinha virar santa, no coração do povo, a Odetinha já é santa há muito tempo. Uhum. Padre Cícero. Padre Cícero no Nordeste. Então, quando a coisa vai... Então não existe o processo de Não, canonização. existe. Eu vou explicar. Quando isso toma uma proporção muito grande, o povo, ele pede à igreja que faça um processo para realmente reconhecer as virtudes daquela pessoa. Mas pede como? As pessoas fazem um pedido ao bispo Ah, da diocese, sobretudo a diocese onde se existe o Uhum. culto, ou a diocese, para se ter realmente o processo tem que ser onde morreu. Mas, por exemplo, a princesa Isabel morreu na França. Aí vamos supor que a princesa Isabel tem devotos aqui no Brasil. Então o bispo daqui, da onde tem devotos, pede no direito, como é que se diz? tá, comarca. A comarca, eu esqueci a expressão. Para que se possa o processo começar no Rio de Janeiro. Vamos supor, é um exemplo. Tá. Então a Odetinha é aqui do Rio, o Guido é aqui do Rio. Então o povo vai ao bispo, normalmente cria uma associação de amigos, devotos, e pede oficialmente, e esse bispo vai à congregação da causa dos santos e pede uma investigação da vida, das virtudes. E não tem que ter tido algum milagre também? Então, existem as graças. A gente só afirma que é milagre depois que a ciência declara não ter explicação. Então demora, né? Ah, é? O processo de canonização. A gente usa um outro termo, são graças recebidas. Uhum. A Odetinha realizou muitas graças. Tá. Então as pessoas vão lá no cemitério, colocam as plaquinhas. Mas graça já pode virar ação? Pode. Ou tem que ter milagre? Tem que ser, essa graça ela pode ser investigada. Ah. E normalmente ela vai ser investigada pela ciência. Tanto que é muito interessante, pouca gente sabe, na Igreja Católica, o Vaticano ele recorre a médicos ateus para estudar esses supostos milagres. A santa que chorava. Não só esses, eu falo milagres em relação à suposta cura, Uhum. né? Então, o que o cientista ateu ele faz? Ele não fala de milagre em momento algum. Ele estuda os casos que são mandados para ele, prontuários, relatos E ele médicos, atesta lá, não tem e ele explicação. atesta que não tem explicação.
quem, a partir desse laudo de não ter explicação, a congregação, junto com os cardeais e o Papa, declara: isso foi um milagre. E é reconhecido como um milagre. Não tem... Declara ou tem uma votação ali? Não, eles estudam, depois esse estudo, esse laudo, Esse e esse laudo- processo é passado por um grupo É. de cardeais, e eles estudam, e aí eles indicam ao Papa: olha, nós reconhecemos isso como um milagre, não teve explicação, e o Papa declara: isso foi um milagre. E demora para acontecer isso. Demora porque você precisa escolher cada caso, estudar cada caso. E como é que está esse processo, no Então, caso vamos lá. do Guido aí? Tudo começou em 2011. Eu tive o privilégio de participar disso, porque eu comecei a comissão de Causa dos Santos junto com o Dom Roberto, ajudando o responsável de Dom Orani, que é o Dom Roberto. E eu fiz a pesquisa histórica. Eu fui estudar história, Araújo. Eu sou historiador. Eu fui estudar história para poder aprender a fazer a pesquisa. Tá. Então, eu comecei a fazer a pesquisa documental. Eu crio o acervo para que se possa constituir o quê? Um conteúdo para ser estudado. Então, eu tenho que correr atrás dos documentos, daquilo que foi falado, normalmente os documentos da pessoa, para provar que a pessoa existiu. Então, certidão de nascimento, batismo, crisma, certidão de óbito. Tem que tirar a segunda via de tudo. De tudo, tem que encontrar tudo. Aquilo que a pessoa escreveu, aquilo que se foi publicado sobre aquela pessoa. Imagina um Dom Estevão, um Dom Orani, Dom Eugênio. Tudo que Dom Eugênio escreveu, Trabalheira, né? leva tempo. Imagina o que foi escrito sobre Dom Eugênio. Tudo é estudado. E aí são analisados no aspecto canônico, teológico, para ver se ele não falou bobagem, histórico, pessoal. E dentro do aspecto teológico, se aquela pessoa praticou virtudes heróicas a partir da fé, esperança e caridade. Se ele foi uma pessoa de caridade, se ele foi uma pessoa de esperança e de fé. O Guido e a Odetinha começou o processo dela em 2012, a fase da diocese, que terminado aqui, passa para o Vaticano. Aí é o Vaticano que estuda, é a segunda opinião. Em 2015, a Odetinha foi para Roma, ela foi declarada em 2018, o processo foi aprovado, das virtudes. Nada consta de contrário, ela tem virtudes, ela é santa, ela é uma venerável. O Guido aconteceu há menos de um mês atrás. Já chegou lá no... Já chegou, já foi estudado, e já foi estudado a vida dele toda. Você escuta na fase diocesana, além de se estudar isso, tem que chamar as pessoas que conheceram ele. E depois Tem que que dar um é testemunho. canonizado, aí tem que ter uma capela Aí, dele? aí terminou o estudo da virtude, começa tudo de novo. Só que agora com milagre. Nossa Vai pegar graça por graça. É um trabalheiro. Você vai pegar, você vai fazer estudo de caso, vai passar por médicos aqui do Brasil. Então, na verdade, é uma comissão de médicos aqui no Brasil, depois uma comissão de médicos em Roma. Depois entrega a igreja. Isso leva, em média, 10, 20 anos. Tem casos que, se tendo dinheiro, tudo é muito rápido. Foi rápida, porque um processo de canonização, isso também é importante, ele só começa depois de 5 anos que a pessoa morre. Porque para dar tempo de ver se realmente existe uma fama de santidade naquela pessoa. Se não caiu no esquecimento. O Guido, Que tem que partir do povo, né? Como você diz. o Guido, o próprio enterro dele já foi uma grande comoção aqui na cidade. O Guido, a Odetinha. Tem mais alguém aí dentro desse processo? Tem. Estou estudando agora a Madre Maria José Capistrano de Abreu. A grande madre aqui do Carmelo de Santa Teresa, que foi a filha do historiador Capistrano de Abreu. Uma mulher impressionantemente à frente do seu tempo. Eu li artigos agora de Manuel Bandeira, de Carlos Drummond de Andrade, falando coisas lindas sobre ela. Apesar de todo mundo pensar que Capistrano de Abreu foi da ABL, não foi não, ele era muito amigo do pessoal. O Machado de Assis conheceu Capistrano de Abreu. E ela foi a mulher que só ela falava 7 idiomas.
Ela traduziu as obras completas de Santa Teresa do espanhol para o português. Ela aplicou as obras originais de Santa Teresa de Jesus, Teresa de Ávila, que a gente chama, e ela também traduziu para o português a Imitação de Cristo, que são obras assim célebres que se utilizam hoje não só no meio católico, mas no meio cristão do mundo inteiro. Então ela tem uma importância no Brasil ímpar. Além de ser uma grande intelectual, poetisa, tinha um talento muito grande para jornalista, escrevia muito bem. Olha aí. Vamos mais uma? Vamos? Tá respondido aí, Rodrigo. Tricolor. Daqui a pouco tem um quadro, hein, Fabrício? Ó, o Venceslau. Pergunta se ele consegue identificar o momento onde o catolicismo perdeu de vez a preferência nacional para os protestantes. Eu identifico. Apesar de que o catolicismo ainda é a religião predominante no Brasil. Ela não perdeu assim, a preferência nacional ainda. Ela ainda é maioria. O que está acontecendo é a diminuição do número de católicos e o crescimento de evangélicos. Mas, assim, não é igrejas específicas, é um movimento evangélico. Porque, assim como o católico vai para a igreja evangélica, o fluxo de evangélicos em igrejas evangélicas, circulando de várias igrejas, também é muito grande. Então você tem que saber o que realmente é o protestantismo. Por exemplo, o protestantismo tradicional é o neopentecostalismo é outra coisa completamente diferente. Então, assim, eu acredito que o que aconteceu foi tá falando de Lutero aí, né? Lutero, os presbiterianos, os congregacionais, os não chamados renovados, os não pentecostais. E nem, porque assim, os pentecostais é a Assembleia de Deus, o Evangelho Quadrangular. O neopentecostal são esses que a gente vê aí, Igreja da Graça, Universal. A Universal nem é colocada, sabia? Como igreja cristã. E a Bola de Neve? Então, neopentecostal. Aquele do Valdomiro Santiago, todos são chamados de neopentecostais, é um movimento neopentecostal. Agora, eu acho que o catolicismo ele tem perdido a sua própria identidade para ele mesmo. Na falta de um espaço de um catolicismo que saiba dialogar, que saiba falar, que saiba conversar, que saiba tolerar, que saiba ouvir, que é o que o Papa Francisco está propondo, eu acho que é aí que as pessoas estão se afastando. Lá nos Estados Unidos, meu filho passou um tempo lá, ele ficou apaixonado pela igreja católica de lá. Ele falou que parecia o The Voice, que era um show e um monte de jovem, muita música, Soul music. luz. E incrível, nos Estados Unidos, quem está crescendo é o catolicismo. Porque eles estão justamente voltando às missas, né, para esse público, né, Sim, os jovens. E eles estão crescendo. Nós temos atores católicos hoje lá nos Estados Unidos que se declaram católicos. O Mark Wahlberg, o Mel Gibson. Eles mudaram a forma de comunicar. Sim, a própria Aretha Franklin era muito católica. Eles têm grupos assim de católicos. O pai do Charlie Sheen, o Martin Sheen, também sempre foi católico militante, praticante nos Estados Unidos. Até mesmo a postura dentre os artistas. Aqui o pessoal tem meio que vergonha de ser católico. Lá não. Lá não. Você viu, o Mark Wahlberg fez um filme que ele é um padre, o Padre Stu, a história. Então, existem outros artistas americanos e a gente aqui no Brasil, infelizmente, é ligado como se fôssemos pessoas retrógradas, conservadoras, quando não é. Quando não acho que é essa visão mesmo. Vamos para o nosso quadro aqui, ó. Deleta ou compartilha? Padre João Cláudio, você deleta ou você compartilha? Roda a vinheta, meu querido Fabrício. Personalidade. Olha, o Henrique Cristo. Padre João Cláudio. Deleta ou compartilha? Eu não gosto de deletar, não. Mas eu também não compartilho. Não compartilha? Não. Mas vamos deletar em homenagem ao nosso querido e saudoso Padre Quevedo. Mas ele acredita muito que ele é Cristo, né? O Henrique. Tive o prazer de entrevistar ele aqui. Está convidado a participar do podcast. Padre João Cláudio vai participar no dia que ele vier aqui. Participa? Não? Só se eu vier vestido de Napoleão. Você acha que isso aqui é humor? É humor?
Eu nem sei classificar, eu acho que... Vamos dizer que tem um humor. pouco de humor. Tem um pouco, mas ele acredita. Ele acredita. Não, desculpa, gente, mas as pessoas acreditam que ele acredita realmente naquilo. Realmente, ele e as suas risetes, né? Acho que cantam ali, a Sinoê. Um grande abraço aí pro Henrique Cristo aí. E ele virou um mito, assim. Aliás, foi uma pergunta, acho que o Vaguinho fez pro Henrique Cristo. Se Cristo voltasse, ele não teria que ter voltado com 33 anos, não com a idade do Henrique Cristo? É uma boa pergunta. Sim. Né? Sim, porque voltar, ele não tá vindo. Voltar, né? Voltar. Com 33 anos. É a partir da idade que ele... Então não pode ser o Henrique Cristo, porque ele não tem 33 anos aqui Não, mas nessa o foto. Henrique Cristo deve ser Cristo desde ele 33, conta uma desde história seus que 33 ele anos. veio depois, que Cristo veio até ele descobriu que ele é o Cristo depois. Ah, foi depois. Tá. Então, deleta. Deleto. Deleta o Henrique Cristo. Em homenagem ao nosso querido padre Quevedo. Vamos lá. Próximo. O que é isso aí? Que é isso? Ah, esse é um cinto de castidade. Cinto de castidade. Deleta ou compartilha? Eu não sei, absolutamente eu não sei o que é isso, eu deleto. É porque eu joguei no Google, cinto de castidade. Ele quer te deixar constrangido. Não, isso é medieval. Isso é cinto de castidade masculino medieval. ou feminino? É feminino isso aqui. Não, aí não é de castidade, porque... Ah, aquilo ali é um zíper? É um zíper, é. É que tem um zíper. Tem um zíper aqui. Mas peraí, isso aí e deve como é ser... que colocava um cadeado? Botava um cadeado, fechava isso aí- ali. Mas eu procurei. Deleta. É medieval, isso é medieval. Medieval. Tem até um coraçãozinho, ó. Não, aqui sabe do masoquismo, temos aqui o padre João Cláudio. Esse é medieval. Então deleta, vamos pro próximo. Tá higiênico ali, né? Dependendo Meio do- enferrujado aqui, né? Olha aí, já falamos aqui sobre os preservativos. Usado assim eu deleto. Deleta, né? Usado assim eu deleto. Então, pra próxima. Aí, ó. Curto e compartilha. Carol Wojtyla, né? Essa é a imagem que nós temos lá na igreja. Exatamente essa a imagem? Essa Olha aí que nós temos lá. Curto e compartilho. Aliás, ele explica muito bem por que não se usar a camisinha, apesar de que o Papa Bento disse que em alguns recursos se pode usar, tem que usar, que é a questão de pessoas que têm a doença, o síndrome da AIDS, né? Soro positivo, você tem que usar. Tem que usar, Tem que usar. Carol Wojtyla, que era goleiro na Polônia. Goleiro. Você era goleiro também, né? Sim. Goleiro de futebol de salão no Mauá, lá de Era São bom Gonçalo, goleiro minha escola. A torcida tinha Meu que rezar. pai foi um bom goleiro, eu não. Meu pai foi profissional. Profissional, é? Jogou Meu pai onde? foi profissional. Jogou em Minas, no Araxá, Olha, que era acho que a segunda divisão. cidade Dona Beija, né? E meu pai, ele foi um baita de um goleiro nas divisões de futebol society, de campo, legal. assim. Ele era muito corajoso, muito ousado. E depois ele terminou a vida dele, antes de morrer, ele era árbitro. Olha, que coisa. Né? E meu pai, naquela época, imagina, um jogo, meu pai, que era campeão de luta livre, mestre de capoeira e Era mestre de capoeira meu também? pai era mestre de capoeira e campeão de jiu-jitsu. Pô, ferra. Ele de um lado Ah. e do outro lado, Carson Grace, Eita. bandeirando o jogo. O Cássio era o bandeirinha do jogo? Também. Nossa, auxiliar não podia também. xingar o juiz nesse jogo. Vai, cara. Vai. Uma vez a torcida começou a xingar, ele subiu no alambrado, o bandeirinha, desceu pra encarar e bater na torcida. Ele, Carson. Não dá pra O encarar. jogador não falava nada. Carson Grace, Tá cara. louco. A bênção João de Deus, nosso povo te abraça, né? Isso aí eu compartilho. Foi o grande papa que você viveu aí? O que eu Vivenciou, né? vivi, sim. Sim, né? Sim. Nossa, eu lembro eu pequenininha, minha mãe me levando pra ver. Uma multidão. Ele veio 2 vezes aqui pro Brasil, né? Ele foi Compartilha. extraordinário. Tem um filme sobre ele muito bonito. É. Eu gosto muito daquele filme do Dois Papas. Os Dois Papas. Cara, eu sou apaixonado. É por bom esse esse filme, né? Eu gosto muito. Tem muita gente que não gosta. Eu acho esse filme fantástico. Ele tem uma lição muito grande. Legal. É bom o filme, né? Muito legal. Acho que ele vai aparecer, inclusive, aqui agora. Vamos ver a próxima aí. Ah, não. Sei o quê? Charutos. Curto, compartilho. Compartilha. Oh, Não com muito. essa caveira. Não, aí. esse aí é. Esse aí Não, é um alerta que fumar faz mal para a saúde. Ah, tá. Né? Mas pode fumar, não tem problema nenhum. Charuto. Pode. Cubano, Mas faz né? Tem mal. que ser cubano, né? Não, eu fumo baiano. A baiana, né? Cubano é caro, né? Tem que ser baiano. Mas os baiana é nossos boa, né? charutos são Mas muito qual a bons. diferença de preço, assim, mais ou menos?
enorme. É? Uma caixinha de baiano do que eu uso é uns R$50. É. 3 ou 4. Um Romeu e Julieta. Um Romeu e Julieta, umzinho só, é quase R$150. Caramba. Porque a qualidade do fumo É outra coisa, né? é outra coisa. Mas compartilha. Compartilho, curto e compartilho. O que mais temos aí? Zé Paulo Sierra, nosso amigo. Dá licença. Curto, compartilho. Aí tá de vermelho e branco, agora ele é verde e branco. Que saudade. É? Tá com saudade? Muito, É. muito. Você sabe. Como é que é a tua relação com o carnaval? Padre pode frequentar a escola de samba? Pode, Pode? pode. São Paulo sempre nos disse, tudo posso, nem tudo me convém. Não é a frequência que vai fazer você, é a sua atitude. Eu não era só sambista na escola de samba, eu era um padre no mundo do samba. Padre no mundo do samba. Então, quando eu chegava na quadra... Mas a igreja não olhava torto, não? Sim. Sim. Mas não a igreja em si, instituição. A igreja é povo. As pessoas são muito mais caretas, as pessoas são muito mais retrógradas. É hipocrisia, né? Se usar a etimologia da palavra hipocrisia, sim, que é máscara. Tem a ver até com carnaval, né? Até brinco, falo assim, gente, carnaval, a gente põe máscara só 3, 4, 5 dias por ano. E tem gente que usa máscara durante o ano todinho. Aqui, pelo menos, se pode. No carnaval, se A pode. gente tá falando de arte popular, né? Então, e lá na quadra, nos ensaios, eu era um padre, tanto que eu fui o primeiro padre na história do carnaval a ser chamado diretor, depois que veio. Tinham padres que já desfilavam, né? E tinham pessoas que vêm do mundo do samba e se ordenam padres. O nosso grande padre Wagner, que também é diretor lá do Salgueiro, padre Wagner Toledo, aqui da Santa Rita, no centro do Rio, você tem que trazer ele aqui para conversar de carnaval. Ele, desde criança, é de escola de samba, é de Salgueiro, ele sempre promoveu o carnaval. A gente tem que ter esse diálogo. Eu acho que o padre Wagner, eu falo que ele é o nosso patriarca, né? Ele foi o primeiro. Ele fundou um bloco, os Filhos de Rita, os Filhos de Jorge. Ele celebra aqui na São Jorge também, aqui no centro do Rio. Ele é o nosso patriarca. Ah, você desfilava também? Claro. Claro. Eu não só desfilava, frequentava aí os ensaios. Eu era um padre no mundo do samba. Ou seja, eu chegava na quadra, cumprimentava um por um, abençoava todo mundo, começava desde lá de baixo da sala das baianas, da velha guarda, de todos os segmentos das escola, batia foto, abençoava, e conversava, depois subia, ia para os camarotes. Então eu ia desde do segurança, do faxineiro, da pessoa mais humilde que ia lá, até o presidente, as celebridades. Então eu era um padre. Depois, o ensaio às vezes rolando ainda, eu pedia licença e ia embora, né? Porque a minha missão ali não é festejar, é ser um padre no mundo do samba. E eu descobri que as pessoas estavam muito carentes disso. Porque você sabe, não existe lugar mais careta do mundo que um ensaio de escola de samba, um ensaio técnico na quadra. Não existe lugar mais família do que uma feijoada no mundo do samba. As pessoas acham que samba é aquela coisa marginal. Não. Muito respeito. Não. E as pessoas confundem o mundo do samba com os blocos, que é outra realidade. É outra coisa. Que a galera vai pra beber, micareta. Não é isso. Entendeu? E você sabe que desfile de escola de samba é aquela coisa séria, né? Entrou ali dobrou aquele joelho ali, onde eu fico. Você fica ali abrindo os caminhos para a escola esse ali? Ano... Como é que foi esse ano? Foi Babi que viu. Babi que me deu tchau. A Bárbara. A noiva do Cantaré. Eu tava lá, levei a pedra de São Miguel, eu e o pai de santo da escola, porque a gente se dava bem. Tava lá os dois, né? Ele já fazendo os negocinhos dele lá na entrada do joelho, e eu lá abençoando com a pedra de São Miguel, e realmente a escola perdeu por 1/10. Né? Em todos os meus desfiles, eu não sei o que é terceiro lugar. Todos os meus desfiles, a Viradouro foi campeão, foi segundo. Campeão segundo. Pra caramba. Esse ano eu voltei, porque eu fiquei... Quando o título... Porque a minha história com a Viradouro é muito interessante. Foi um sonho com São Miguel. Foi São Miguel que me levou para Viradouro. E que eles tinham que fazer um samba para São Miguel ia dar o título para Viradouro. Que deu. Batendo na trave, batendo na... 2016, Orgulho de Ser Niterói. Depois aquele...
o ala B, isso foi só de acesso. Depois teve um outro. Aí ficamos o Paulo Barro, segundo colocado, aquele menino Ele bateu que 2020. tá aquele que hoje é o carnavalesco do Salgueiro. O Edson fez aquele enredo lindo que fomos campeão dos Gênios. Depois veio o Paulo Barros, vice, e aí nós perdemos para Marielle, não foi para Mangueira, né? Perdeu pro samba. O samba foi muito bonito. Vamos dizer isso. Perdeu Foi pro pro samba. E perdemos pro samba. Também era muito bonito, mas E aí veio o Ensaboa. não, o Ensabua, as ganhadeiras, eu já me afastei, porque eu fui fazer um trabalho No ano do título? no ano do título. Mas era aquilo, meu trato com São Miguel era ir até quando a escola fosse campeã. E eu já via que estava sendo desenhado o título da Viradouro. E aí teve a questão da pandemia, teve todas essas dificuldades, a escola passou, ficamos sem carnaval. Eu não participei daquele que foi em abril, né? Não participei. E aí, ano passado, esse ano, o presidente me chamou, foram lá na missa de São Miguel, levaram o troféu do título, graças a Deus. Agradecer a São Miguel. Perdeu por 1/10. Eu não engulo essa derrota. Tá engasgado? Tô. Até porque esse aqui sofreu uma grande injustiça. Isso, fizeram uma sacanagem com ele Uma mesmo. grande injustiça. Esse aqui é um dos Esse é grandes monstro, esse é monstro. bambas do nosso É carnaval. monstro. Então, para ele, eu não só curto, compartilho, Compartilha. divulgo e ainda faço assim, ó, É isso aí. reverência. Trazer ele aqui também. Sobre essa no carnaval, só pra gente fechar aqui também, por que a igreja evangélica demoniza tanto o carnaval? Porque eles têm uma leitura de carnaval ligada à carne, o mundo. Eles não veem a outra forma de alegria do que uma alegria que parte só daquela forma espiritual deles. O carnaval ela foi uma festa que as pessoas falam, e qualquer livro hoje explica, que nasce de festivais que se despedem, né, de se preparar para a quaresma. Então, despedida das carnes, era para comer carne, por isso que é terça-feira gorda. E você ia ficar 40 dias. E aí você, para festejar e comer carne, você tem que ter uma festa. E você tem que ter uma celebração. E esse tipo de celebração aqui no Brasil, com a cultura africana, com a cultura indígena, encontrou um terreno muito fértil. E ganhou essas características de cursos, lá que a gente começou no início do século XX, e até culminar nesse grande, que é o maior espetáculo da Terra. Ele já não vê isso, né? Ele já vem aquela coisa de você se retirar. Ok, mas também tem evangélicos que gostam de carnaval, que tem uma outra visão, né? E é óbvio que você não vai ter uma visão para... Não é pela ligação da festa, do carnaval com religiões de matriz africanas, né? Então, também, que eles demonizam. Existe uma forma de demonizar. Eu, particularmente, eu acho que o samba nesse Brasil, nós temos que agradecer, porque o samba, eu costumo dizer que a Marquês Sapucaí é uma grande sala de aula, uma grande universidade, e recuperou personagens do Brasil que a cultura brasileira nunca, formal, nunca. Nós temos hoje no curso de História, a história da África. Nós já estamos vindo desde os anos 30 estudando a história da África através do carnaval. É onde o orixá ele pode ser olhado não como um demônio ou como uma entidade, porque as pessoas que não conhecem demonizam. A construção que a Grande Rio fez ali de Exu, por exemplo. Sim, e mostrar o que realmente é o Exu porque as pessoas cometem um grande defeito. Eles pegam a visão cristã, seja evangélica ou católica, e tentam ler uma cultura que não tem nada a ver com a cultura cristã a partir de uma lógica cristã. Então a gente tem que saber sair de dentro da nossa visão, olhar como eles veem isso. Porque eles não têm a noção, o africano, pelo que eu percebi, não tem essa noção de demônio, de diabo. Eles têm uma outra forma de expressar a sua fé. E isso nem sempre é respeitado. Você tem que sair, você tem que compreender aquela cultura, de se colocar naquela cultura. E normalmente o mal cristão, ou o cristão que não aprofunda,
ele tem tendência de xingar, de repugnar, de afastar, de demonizar. É aquilo que Einstein dizia: muita ciência te leva a Deus, pouca ciência te afasta de Deus. Muito conhecimento te leva à caridade, pouco conhecimento te tira da caridade. Deixa eu agradecer aqui ao livro que o padre João Cláudio presenteou aqui, livro do Milton Cunha, Muito bom, Carta gosto para a muito. Cultura, Poética e Técnica no Fazer da Escola de Samba. Se não fosse ele, eu nunca iria saber quem era Bidu Sayão. Ah, sim, é. Nunca, Margaret Mead. Margarete Mia. Esse homem, ele tem um... Que é historiador também. Sim, Ele é muito culto. e assim, e tem coisas que mesmo hoje, saindo um pouco daquele carnaval romântico, mas ainda tem hoje, você vê na mesma avenida, o pobre, que ainda vai, mesmo que seja na ala da comunidade, Uhum. com as celebridades ali do seu lado. Quando é que dentro de uma sociedade que é dividida assim, você vê isso? Espaço muito democrático. Sim, E muitas ainda. vezes ele é o destaque, né? Sim. E a celebridade está lá Sim, numa ala. assistindo, batendo palmas. Eu vi isso. Então, muito o legal samba, ele traz para o Brasil aquilo que, às vezes, normalmente o status quo não traz. E a gente tem que mostrar isso. A gente tem que tirar... Olha, foi uma grande injustiça que a internet fez com aquela alegoria daquela escola de samba de São Paulo. Tá? Porque, acho que foi Gaviões que pegou aquela foto descontextualizada, porque você sabe que a comissão de frente ela tem toda uma coreografia. Coloca a foto aqui. E aí o que aconteceu? Ele pegou um pedaço, um recorte para demonizar. Ele não assistiu toda a coreografia, que no final o demônio era vencido. Aí você vê a ignorância, porque as pessoas querem ter um olhar cultural onde deveria ser cultural. É claro que se pode culturalmente expressar as religiões. Inclusive, tem muita gente de matriz africana que também questiona o uso dos orixás dentro da avenida. Não gosta. Tem tradicionalista até dentro da Umbanda, do Candomblé, que não gosta. Mas você não tem que ter um olhar ali na avenida, apesar de que as pessoas ali se expressam religiosamente, mas ali deve ser um olhar cultural, não cultural. Aquilo que fizeram com Salgueiro, da Divina Comédia de Dante. A apologia ao demônio. Não. Ué, você vai falar do inferno de Dante como? Aí você vai ter que também, na Semana Santa, tirar o demônio tentando Jesus, Judas se enforcando. Isso são apologias? Então você tem que ter uma leitura cultural e não cultual. Ali não é lugar de culto. Apesar do pessoal ir lá lavar a coisa. Por quê? Porque essas religiões, elas foram perseguidas e alijadas da sociedade. Então, o único lugar que elas têm de se expressar é ali. Mas há em si o quesito, como a gente vê, ele tem que ser analisado ali dentro de um contexto artístico, cultural. E aí, a Sapucaí e esse mundo da escola de samba é fantástico. Eu compartilho, inclusive os nossos bicheiros. Eu acho que eles foram importantíssimos nisso, porque eles promoveram essa festa. Nem sei se o governo promoveria assim. Ah, mas fizeram isso, fizeram aquilo. Não trate contravenção como se fosse crime. Contravenção é contravenção. Crime é crime. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se existe crime em torno da contravenção, é uma coisa. Mas existe crime em torno de muita coisa aí oficial. E a gente não pode sair tacando pedra e atirando. E nem procurando motivo para demonizar ou depreciar uma festa que tem que ser cultural. É isso aí. Tem mais um, não? Para fechar aí. Os padres cantores. Compartilho. É o Fábio de Esse é Mello, o Gato de Melo. Eu chamo de Gato de Melo. de Melo. Compartilha? Compartilho. É o padre Popstar. Popstar, gosto. Ele é muito atrai culto. fiéis. Sim, ele é muito culto. Ele tem um papo assim extraordinário. É uma pessoa muito culta, extremamente inteligente. Ele passou por muito perrengue porque ele e o padre Marcelo, apesar de estar todo bombadão, Forte, eles quebraram estereótipos. E pra gente que está vindo agora, eles plantaram um caminho que é muito importante, sabe? Que é mostrar que o exótico, sendo autêntico, é importante. Nós precisamos ser autênticos
se é para ser exótico, tem que ser um exótico Canta bem, pelo autêntico. menos? Canta bem, acho que canta bem, sim. Canta bem? Você canta, Padre João Cláudio? Só no banheiro, no chuveiro, lá. Não arrisca, não É, grava. voz Mas, boa. não, eu já cantei, eu fiz curso de técnica de voz, quando eu era seminarista, e cantei 4 anos num coral. Aí. Eu cantava música polifônica e tal. Mas eu não tenho vocação para ser, assim, cantora, Eu também já artista. cantei no coral e canto muito mal. Não, você canta bem. Tudo Eu que você era faz bem. soprano, não. Não, eu sou tenor. Não Eu tenho deseja essa ninguém. voz Tenor. assim, que o pessoal fala que é tremendo e É. tal. Não, porque a minha voz é de tenor, que é uma voz muito pro agudo, É. entendeu? Então, às vezes, eu não tenho aquela voz de barito, tipo baixo, né? Igual do Tony. Do Tony. Mas É, assim, então. eu não tenho essa voz. E por isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Mas eu fiz, mas eu não sei, eu não tenho esse talento de ser artista, de estar ali. Mas compartilha. Tá na playlist? Tá na playlist do padre? Não. Tem na playlist do padre? O que que tem na playlist do padre? Depende, eu tenho uma playlist muito eclética, tem samba, Samba. de escola de samba, Samba Samba enredo. enredo. samba enredo, tenho sambas antigos, eu gosto, não só de sambas enredos, por exemplo, Originais do Samba, Demônios da Garoa, eu gosto, né? Padre ouvindo Demônios da Garoa. Demônio da Garoa. Pô, eu tava ouvindo, curtindo o Diabo Verde da banda Diabo nosso Verde, querido Paulinho. Paulinho Coruja. Eu falei na missa de São Miguel, olha, a banda Diabo Verde. É cultural, né? Não, é cultural. Cultural. Eu gosto muito, por exemplo, do... Sepultura. Sepultura eu não escutei muito, mas o Fred Mercury, o Queen, a Simple Minds, que é da minha época, né? Muito Simple bom. Minds, o U2. Gostava muito da Gangue 90, as Absurdettes, aquela maluquice no Brasil. Passeia por todos os ritmos, né? Sim. Mas gosto também de música clássica, de música sacra, devido a essa minha experiência, minha formação musical. Então, assim, eu gosto de música, boa música, né? Que é o que é mais importante. Não gosto de funk, Não, é. não, Tem umas coisas boas, pô. Anitta? Não? não. Mas Anitta Não, tá eu na gosto pauta da aqui. Anitta, mas assim, Da música. não, assim, eu não gosto da Da música. mensagem. jeito dela Não, se não é expressar. só a minha. Não, até acho libertário, ok, respeito. Assim, eu acho que a música ela tem que ter um compromisso não só de divertir, Mas James Brown é funk. Sim, mas James Brown, se você pega umas músicas dele, você vê que ele tem um conteúdo, uma mensagem, a luta, entendeu? Agora, a Anitta, assim, eu prefiro a Ludmilla. Ludmilla. Vamos pro próximo aí, acabou? Tinha que Esse aqui eu curto, compartilho, Conhece? Pela foto? sim, Mas essa foto aí, padre, não era da juventude de Hitler? não. Não? Essa aí já estava no seminário. Foi pouco tempo depois. Ele foi obrigado. Muitos alemães foram A obrigados. gente está falando do Joseph Ratzinger. O Ratzinger, o Bento XVI, para quem não sabe. Ele, para mim, foi um dos maiores teólogos do século XX. Ele não se achava, e de fato não foi. Ele achava um teólogo que eu também acho, que eu estudei ele, que é o Hans Urs von Balthasar, que era um suíço, padre jesuíta, que foi genial. Tanto quanto ele, sim, pouco mais, porque tinha uma obra muito mais profunda, maior. Mas ele é um grande papa. As pessoas, infelizmente, o assimilam muito à questão nazista alemã, né? E o alemão, as pessoas não conhecem o alemão. O alemão, às vezes, é mais barroco, por exemplo, que o romano, o italiano, o brasileiro. Se você for naquelas igrejas da Alemanha, vai na Catedral de Colônia. Se você visita o Museu da Catedral de Colônia, tem muito mais ouro, muito mais riqueza do que em Roma. Lembra uma igreja barroca de Minas. Então a gente não entende. Mas ele era também de uma região alemã que é muito interessante, que é Munique. Galera de Munique. Ele é lá de perto, da Diocese de Munique. Então, compartilha. Compartilha, um grande professor, mestre. Ele segue, mesmo morrendo, segue sendo Papa Emérito? Não, Não? é ex-papa. Lembra do Ex-papa. filme dos dois papas? Sim. O que ele fez, ninguém em 500 anos teve coragem De de fazer. renunciar? Você tem que ter muita hombridade para fazer o que ele fez. Ninguém. E no filme, quando ele conta para o Francisco, lembra? Uhum. E ele conta e Francisco, ele escolhe o Francisco. Se hoje nós temos um Francisco na igreja,
é por causa dele. É filme do Fernando Meirelles, né? Muito bom. E a Quem gente não viu, vê eu ali recomendo que aí. as narrativas do Fernando Meirelles ele bebeu do Dom Cláudio, falecido Dom Cláudio Gomes, cardeal, que foi de São Paulo, estava trabalhando no Vaticano, ele contava assim, ele meio que pegou a partir de um relato mais íntimo. Eu gosto muito dele. Compartilhou então. Acho que acabou. Acabou? Acabou. Bom, te agradecer muito aqui o nosso padre João Cláudio, deu uma mini aula aqui pra gente, né? Falou sobre várias curiosidades. Que a gente nunca teve coragem de perguntar. Mas gostaria de perguntar, né, padre? Eu só tenho, assim, eu costumo dizer que eu não sou dono da verdade. Eu sou servo da verdade. Eu só gosto de buscar outros pontos de vista da mesma coisa. Eu acho que a verdadeira riqueza está na criatividade, em olhar o mesmo tema sobre outras perspectivas. E a riqueza está em podermos aprender com isso. Porque tem gente que só olha uma coisa e acha que aquela coisa é absoluta, é verdade. Não. A verdade ela tem vários pontos de vista. E o conhecimento é o meio que você tem de aprendizado para olhar os outros pontos de vista e aí você vai se enriquecer. O diferente é bom. A diversidade gera unidade. A uniformidade não gera nada. Padre, quem quiser assistir a uma missa, lá em Niterói, né? Isso, nós temos o nosso Instagram, o @missa de São Miguel Oficial. Não gosto muito dessas coisas de seguidores, mas lá é para a gente se comunicar com as pessoas. Mas a igreja tem seguidores, né? Eu tenho uma vez um político foi lá, sentou lá comigo e falou assim: Padre João, quantos seguidores o senhor tem? Eu falei: espero que eu não tenha nenhum. Quem tem que ter seguidor é meu chefe. Senão não sou. É verdade. Senão não sou. É verdade. Funcionário não porta-voz. Então, eu espero que quem tenha seguidores é o meu chefe, Cristo. Eu estou falando de Cristo, não estou falando nem do bispo nem do papa. Eu sou um discípulo. E tento ser um discípulo que seja capaz de dialogar, de questionar, de buscar a verdade, ter a honestidade intelectual e aceitar. Porque também tem muita gente que não tem a honestidade intelectual. Diante da verdade, tem gente que às vezes não quer continuar ali, né? Por quê? Por quê? E a missa, então? Todo dia, todo domingo. Todo domingo? Durante a semana eu faço um meio mais íntimo. Todo sábado, 5 horas da tarde, domingo, 8 e 10 da manhã. Depois a gente vai pra praia, almoçar. Jogo do Botafogo. Jogo do Botafogo. E a minha comunidade, ela não é uma comunidade muito grande. Então, por isso que eu posso ter menos missas. E eu também cuido da minha mãe. Um beijo, Dona Terezinha. Dona Terezinha de Jesus. Dona Terezinha. E eu sou acompanhante da minha mãe. Eu sou filho único, né? Sou arrimo de família. Então, eu tenho que cuidar dela. E eu tenho a mesma constância que eu tenho de celebrar a missa, eu tenho de seguir um tal de pop bola. Esse é um bom programa, um bom programa. Muita baixaria, né? Eu gosto. Eu gosto muita baixaria, né? Eu gosto, eu curto. Curto e compartilho. Hoje compartilha. Também. E aproveita quem for lá na missa do Padre João Cláudio, comeu o empadão que eu não comi ainda. Pô, muito bom. Tem um tal de empadão lá que falou que eu tava assim, ó. É porque eu tava com a boca. Eu amo empadão. Quente. Ele não gosta muito, não. Mas ele falou que é tão bom que tem que provar o empadão. Tavares falou. Tavares falou. Vou falar, é o empadão mais barato, tá R$8 agora. Pô, barato. Desse tamanho assim. Baratinho, hein? R$8. Pra ajudar a igreja? É claro, eu também não sou uma pessoa que explora. Eu sou comerciante. Então, se a pessoa me dá as coisas, os ingredientes, eu não posso obrigar a dar um preço que as pessoas não possam pagar. Entendeu? E aquele dia eu tava comendo, eu fiz o vídeo gravando e tava quente. Então tava queimando. Então eu tava assim. Depois eu parei, passei, fiquei com vergonha. E nós temos o melhor empadão de Niterói, nós temos os artigos religiosos mais maneiros. Pô, a gente conseguiu importar uma cruz de São Miguel de Kiev, da Ucrânia, antes da guerra. Olha, é mesmo, né? E tá lá na igreja? Tá lá na igreja, fizemos uma ação entre amigos, porque não pode falar, né? Sabia disso? No Brasil não pode falar rifa. Não pode falar? Não. Todo mundo fala, né? Uma vaquinha? Vaquinha virtual, isso aí, mas não pode sorteio, o pessoal fala sorteio. Não sabia, não. E aí, eu também quero recomendar aos amigos um excelente livro sobre o Botafogo de futebol e regatas. É muito bom. Aqui eu tô. Meu Segundo Amor, né?
Eu, dia 21, passo solenemente, eu sento lá, pego aquele livro, assim, Que legal. 21 de choro, junho. me emociono, porque dia 21 de junho é uma data, né, Importante pra gente. importante para o botafoguense. É. E o excelente livro da nossa querida São Clemente. Pô, tem que fazer o jabá, né, do casal. Ele que faz, né, os nossos jabás. Obrigada. O padre é fera demais, cara. Eu sou o cara que sabe, Sabe mesmo. entendeu? E olha, eu digo pro meu povo lá, não indico nada do que eu não tenha experimentado. Eu escrevi um outro livro também. Ah, é? Eu escrevi, o meu livro, ele esgotou no dia que lançou. Caramba. E eu não consegui fazer. Qual o nome do livro? Da Odetinha. Ah, da Odetinha. Cara, eu achei o meu livro, eu vendia R$20. Eu consegui um patrocínio dos seus amigos Pode falar lá. aí, pô. Da imprensa do Estado, da imprensa Sim. oficial do Oficial, Estado. né? Eles me deram um livro. E eu vendia R$20 para divulgar. Hoje, eu estava vendo nesses sites de sebo, as pessoas estavam R$145. Cara, Nossa. Porque É um livro que virou foi. relíquia. E um livro que está sendo referenciado pelo Vaticano. Que legal. Eu agora vou lançar Vou fazer a segunda edição, já com a revisão da pesquisa oficial. Então, estou fazendo pequenas modificações e vou bater lá na imprensa oficial de novo. Aliás, eu te recomendo a vocês são da imprensa, né? Então, eles financiam livros de relevância gratuitamente. Legal. Eles têm um órgão para isso. E vocês são jornalistas e a Odetinha sempre teve uma relevância. Então, quero ler esse aí também, não vou pagar 145 não. Não. Sou superfaturando em cima da obra do padre. Que foi R$20. Foi R$20. E aqui, para quem quiser comprar, tá aqui Uma Vida de Luta, livro do Leonardo Bruno. Um abraço pro Léo. Um abraço pro Léo, que é fera também. Ele lançou agora também sobre a Beth Carvalho, um documentário. Também. Trazer o Léo aqui também. Padre João Cláudio, obrigado mais uma vez pela força, pela amizade, pelo carinho. Nesse podcast, sobretudo, que eu uso. Edição. Eu também uso sobretudo. Sobretudo também. Galera, obrigado pelo carinho, deixa seu like, se inscreve, compartilha. A gente volta numa próxima. Tchau, amor. Tchau, beijo. Tchau. Valeu.